Olá! Muito boa noite, boa noite, boa noite. Nós aqui novamente, mais uma terça-feira. Parabéns pela sua presença, parabéns por você estar aqui. Terça-feira de carnaval, não é? E a gente aqui trabalhando. Esse trabalho é muito legal, que esse trabalho não é bem um trabalho, também está imbuído muita coisa boa junto. A gente, na nossa cabeça, muita gente tem a concepção de trabalho como uma coisa ruim. O trabalho é maravilhoso. Bom, gente, escreve aí de onde você está falando. Eu já estou vendo aqui o Mário Sérgio, meu amigo Sergião do Pará. Já estou vendo aqui o Danilo, a Patrícia, a Renata. Escreve aí de onde você é. Aproveita, pega esse link e compartilha lá no grupo. Compartilha na lista de transmissão, porque hoje a cobra vai fumar aqui, hein? Hoje a gente vai pegar. Porque você vai poder transformar os nossos produtos em dinheiro. Exatamente isso. Porque muita gente não tem mais resultado com vendas porque não conhece muito de produto. Não é verdade? Então, conhecer o produto é fundamental para você vender mais. Então, você pode dobrar as suas vendas aumentando o seu conhecimento sobre produtos. Então, vamos aproveitar, tá? Compartilha esse link com as pessoas da sua equipe. Porque tem muita gente que pensa, sabe, que resultado... É comum as pessoas pensarem isso. Que resultado, ele tem a ver com sorte. Opa, eu estou ouvindo minha própria voz aí. Mas vamos lá. Tem muita gente que pensa que resultado tem a ver com sorte. Resultado é aquela pessoa bateu o Imperial, está ganhando 30, 50 mil, deu sorte, encontrou as pessoas. Não. Resultado é construção. Você constrói. Não vem pronto. Tá? É igual uma obra, não é verdade? Que você vai fazer uma construção na sua casa, uma obra. Tem poeira, tem barulho, dá trabalho, o início é difícil, mas depois que a obra está pronta, todo mundo, olha que lindo, parabéns, ficou muito bom. É mais ou menos assim, tá? É bem parecido. E muitas das vezes você não constrói e fica esperando que alguma coisa aconteça, sabe? Que alguém tropece em você e peça para se cadastrar, esse cara batia diamante no primeiro mês, e isso não acontece. E aí você se frustra, você começa a botar na sua cabeça que você cria um mundo que esse negócio não é para você, você acaba criando um mundo que é muito difícil, que é só para fulano, para ciclano, a vida foi injusta comigo, eu não tive sorte, fulano teve sorte, eu não tive. Você cria esse mundo e vive dentro dele, tá? E não é assim. Tá? Com certeza você pode ter uma vida que você quer, você pode conquistar as coisas que você quer, você pode dar um futuro melhor para os seus pais, para sua esposa, para os seus filhos, você pode ter uma vida acima da média, sim. Bom, galera, sem mais delongas, hoje quem vai dar o show vai ser a minha amiga. Esse negócio, ele é tão bacana, cara, que a gente faz novos amigos, não é verdade? Amigos que a gente vai carregar para a vida toda. Né? Eu conheci a Adriana recentemente, pessoalmente, em São Paulo, tá? É uma parceiraça, tá aí com a gente, minha esposa, conheci o esposo dela também, Fábio, gente muito boa. Um abraço pro Fábio, se ele estiver ouvindo. Galera, sem mais delonga, ela que sabe tudo de produtos, tá? Tudo que você quiser saber sobre os produtos que a gente vai falar hoje, pode perguntar para ela. Hoje é o dia, beleza? Então, me ajudem a receber Adriana Shimokawa! Aê! Uhul! Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Alguns aqui já me conhecem, né? O pessoal da minha equipe está aqui, estou muito feliz por isso também. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que eu tenho um outro trabalho, né? Então, esse negócio dá para fazer um pouquinho por dia. Mas nós precisamos ter consistência, todo dia um pouquinho. Como diz o nosso mestre Edinaldo Bispo, não adianta você abrir a sua empresa só no sábado e domingo. Então, eu chego do trabalho e venho fazer maravilhas da terra, tá? Então, é possível para todo mundo. Claro que o nosso dia a dia é muito corrido, mas se a gente não tiver um foco, uma disciplina e não ter um objetivo, a gente não consegue chegar a... Tá? Então, eu sou consultora de imóveis, né, aqui na cidade de Indaiatuba, há 15 anos. Tenho uma profissão consolidada
E, às vezes, algumas pessoas me questionam por que eu decidi, então, fazer Maravilhas da Terra e tenho como objetivo ter isso como renda principal e até mesmo me aposentar da minha profissão atual. Porque aqui eu vejo uma oportunidade não só de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, todo mundo gosta, não vamos ser hipócritas, né? Todo mundo gosta de dinheiro. O dinheiro nos ajuda em várias situações, né, da nossa vida. Só que o que eu descobri foi muito além, tá? Assim como muitos aqui, eu acredito que entrou no negócio para experimentar o chá. Então, eu conheci o Adriano, ele me ligou, né, em 2019, novembro de 2019, ele me falou, nós conversamos, e naquele momento eu estava bem desacreditada, porque eu tinha passado por algumas situações ruins dentro desse modelo, e eu fui bem clara, eu falei, eu não quero, porque eu não quero desprender tanta energia e não ter resultado. Enfim, o Adriano, muitos conhecem, ele é muito persistente, ele tem um feeling muito bom, e ele ficou na minha bota, né? Então, eu comprei o kit só para experimentar. Comprei o kit, não usei o produto, cancelou meu cadastro. Aí, logo em seguida, ele voltou de novo. Aí, foi no momento muito complicado da minha vida, porque foi bem na época que eu perdi meu pai. Aí, eu expliquei para ele, eu falei, não, Adriano, me esquece. Agora eu estou aqui focada em ajudar minha mãe. E quando eu voltei para a minha cidade, aqui no interior de São Paulo, nós estamos a 15 minutos aqui de Campinas, nós já estávamos no lockdown naquele... E assim, a minha profissão parou também. Parou porque eu não podia receber cliente, não podia. Então, assim, eu tenho conta para pagar, né? CPFL, água, boleto do convênio. E até por ser portadora de uma doença autoimune, eu não podia ficar sem meu convênio. Meu convênio é relativamente alto, né? Por conta do tratamento. E aí eu me vi assim, olha, então é o seguinte, Adriano, eu vou comprar esse chá, eu vou experimentar esse chá, e se surtir efeito em mim, eu vou vender. E aí, fiz isso, surtiu efeito, e aí eu me apaixonei. Então, eu cheguei, sem mentira, eu cheguei já a ganhar por mês, só de venda de chá, tá? Eu não vendia nenhum tipo de produto, era só chá. Só o protocolo, R$5.000 por mês. Caramba, que sensacional. Eu falava, nossa, Adriana, não estou dando conta. Assim, então, assim, foi uma coisa tão surpreendente, só que, detalhe, assim como muitos, eu também não olhei para o negócio em si. Porque eu sou vendedora, eu faço vendas, a vida inteira eu fui vendedora, estrategista de vendas. E eu não olhava o negócio, porque eu tinha lá aquelas crenças e eu também estava traumatizada, então eu não queria desprender energia. Só que aí, todo mundo tomou chá, todo mundo começou a vender chá. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aí eu fui procurar outras coisas dentro da Maravilhas da Terra. E foi aí sim que eu descobri o negócio, né? Então eu comecei a trabalhar, o Adriano me ajudando. E aí eu fui para a parte de suplemento, porque quando a gente eu tenho escutado de algumas pessoas, revendedores e consultores, ou até mesmo cliente, nossa, mas todo mundo vende chá. Todo mundo já conhece o chá. Aí eu falo aquela hashtag que a gente já conhece, Maravilhas da Terra, não é só chá. Então, hoje, eu trabalho só com a linha de suplementação, por incrível que pareça. Eu quase não vendo mais chá. Eu tenho dificilmente eu vendo chá. Eu tenho aqui em estoque, porque de vez em quando eu uso, né? Sou usuária total, mas eu não vendo mais. Há muito tempo eu não faço pedido de chá, eu só faço de suplementação. E aí, o que eu percebi, não tem como você falar de alguma coisa, seja ela qual for, se você não tiver propriedade. E quando a Maravilhas da Terra lançou o nosso colágeno 5 em 1, lá em junho de 2020, para mim era tudo normal, mas de repente o doutor Andrei falou o seguinte, olha, esse suplemento aqui, esse colágeno, ele ajuda na manutenção das cartilagens, ajuda você melhorar com a sustentação de pele, etc. Mas quando ele falou cartilagem, articulação, eu sou portadora de espondilite anquilosante. É um reumatismo degenerativo grave, tá? Se você pesquisar ele está entre as doenças mais graves do INSS que te aposenta. O código da doença, ele só perde para o câncer. O câncer é em primeiro lugar e o segundo é a espondilite.
E lá em 2009, quando eu tive o diagnóstico, é muito triste você passar a vida inteira com dor, porque eu sentia dores desde criança. Era aquela criança que não fazia atividade física, não podia ir para a educação física, não conseguia correr, não conseguia brincar, eu não conseguia, eu tinha muitas dores. E depois de 33 anos, eu descobri que era espondilite anquilosante. E eu fiquei surpreendida por quê? Primeiro, eu achava que reumatismo era coisa de velho. Olha só que absurdo. Segundo, a médica falou que o reumatismo ele tem mais de 30 tipos de reumatismo degenerativo. E dentro desses tipos de reumatismo, nós temos outras definições, vai para outros segmentos. E aí, o primeiro questionamento dela foi saber se eu tinha alguém que eu tinha herdado. E eu falei que não, porque eu não tinha mesmo. E depois de alguns anos, em 2012, eu descobri que a minha mãe era portadora de lúpus, só que o lúpus dela também é um reumatismo degenerativo, só que assim como a espondilite, o lúpus também tem vários segmentos, né? O da minha mãe era a pele, ele atacava a pele e as articulações. O meu reumatismo espondilite atacava especificamente as articulações de mãos e joelhos e tornozelos. E depois, com o passar dos anos, a médica já tinha explicado que seria cotovelo, a parte da lombar e da cervical, e que isso iria me mandar para uma cadeira de roda. Então, você, com uma filha de 1 ano, recebeu um diagnóstico desse de uma doença que não tem cura, e que o médico fala, o que eu vou te dar é uma medicação muito próxima, que é para artrite reumatoide. Só que é uma medicação que devasta o seu corpo, né? Então, eu fiz junto com ela um tratamento quimioterápico, porque não sei se todos aqui têm conhecimento de todos, as doenças autoimunes, elas são muito silenciosas. E o que ela faz no nosso corpo? Qualquer doença autoimune, o câncer, a parte do reumatismo, o corpo não reconhece a doença. Então, por exemplo, eu bati um dedo, inflamava. O meu corpo não reconhece, então ele passa a atacar o que eu tenho. Então, o meu próprio corpo destruía as minhas cartilagens. Ele secava o meu líquido do corpo. Né? Então, eu tinha uma doença muito grave. Ela continua aqui, mas não é disso que eu vou morrer. Né? Eu vou morrer com ela porque não tem cura, mas já está tudo extremamente controlado. E ele não me permitia ter repouso. Então, eu não tinha paz, porque se eu ficasse muito tempo em pé, eu tinha dores horríveis, e se eu ficasse em repouso, eu tinha muitas dores horríveis. E não eram dores pontuais, eram dores no corpo inteiro. E ao longo dos anos, eu desenvolvi também a fibromialgia, né, que é um outro tipo de reumatismo, né, que ataca a parte de musculatura. E isso realmente me deixou no nível de depressão muito, muito, muito alto. Eu chorava de noite, porque eu não me conformava, nunca me conformei daquele diagnóstico, de que com 60 anos, 58, eu estaria numa cadeira de roda. E aí, a minha situação foi piorando. E aí, quando o doutor André falou em junho, que ele tinha uma suplementação que poderia melhorar e dar mais conforto para as articulações, eu falei, essa que eu vou pegar. E aí eu já logo comprei e comecei a fazer uso. Sabia se ia dar efeito? Não sabia, tá? Então, comprei, comecei a usar. Nós sabemos que o nosso potinho lá de ácido, lá o nosso colágeno 5.1, ele dá para 20 dosagens. Eu fui extremamente disciplinada, escolhi o horário, eu fazia o horário da noite, conforme o doutor André orientou, e fazendo, com 19 dias, eu na verdade, eu não tinha reparado, mas eu já estava mais ágil, eu estava com bem menos dor. E aí eu tirei a prova aqui em casa, porque eu não conseguia varrer a minha casa. E eu não conseguia também rastelar, tipo, a grama. Isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Aí eu falei aqui em casa, falei, amor, você vai lá, você corta a grama que eu vou rastelar. Aí ele falou, então, mas você não vai ficar com dor? Amanhã a gente tinha que sair, nós tínhamos um compromisso no domingo logo bem cedinho. E eu falei, então, mas eu tô me sentindo bem, eu quero fazer. Ele falou, então vai. E aí eu comecei, e de repente, eu parei assim com o rastelo na mão e comecei a chorar. Eu falei, gente, eu não tô sentindo dor nos meus tornozelos, nos meus ombros, eu não tô com dor na mão. Não, isso não pode ser, não. Aí eu fiquei assim, não pode ser.
Aí meu marido falou, Adriana, para, porque amanhã a gente precisa sair, a gente sabe que se você fizer esse esforço amanhã você não sai da cama. Eu falei, não vou parar. Depois eu rastelei tudo lá no fundo, ainda vim aqui para frente, falei, corta aqui que eu também vou limpar. E eu limpei. Né? Nesse tempo, eu ainda não consegui, isso foi mais ou menos em setembro do ano passado, eu ainda não conseguia, por exemplo, abaixar, ficar muito tempo abaixada e pegar as coisas, né, a grama, os matinhos, colocar no saco de lixo. Eu não podia, hoje eu já posso. Então, eu sou muito feliz. Então, o que eu quero falar? Talvez isso não seja a cura, mas isso te dá uma qualidade de vida excepcional, excepcional. Porque eu também passei a dormir, né? E aí eu fui estudar, aí a partir disto, eu comecei a me aprofundar em toda a suplementação da empresa. Eu quis saber tudo, 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 tudo. E aí eu comecei a treinar. E tudo isso que eu vou falar aqui, que eu busquei, são treinamentos que estão disponíveis. Só que se você pegar esse treinamento, seja da doutora, né, Elisângela, ou do doutor Andrei, que ele é mais técnico, eu vou ser sincera, ontem eu fiz tudo de novo, eu recapitulei tudo de novo, e eu aprendi mais um monte de outras coisas. Assista, não assista só uma vez, assista 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Cada vez que você encontrar uma pessoa na rua, na fila do banco, que você perceber que ela tem alguma coisa que você pode ajudar, porque você pode ajudar. Você pode, sim, levar qualidade de vida para as pessoas. E você tiver dúvida, volta lá na live e veja, assista calma, pega um caderno e anota. Então, o que eu anotei do nosso 5 em 1, que eu achei muito importante. Adriana, o teu depoimento é muito forte, é muito forte, é verdade, chega a ser emocionante, tá? Então, você tinha uma série de dificuldades de movimentação. Eu já tinha perdido movimentos, né? 30% dos meus movimentos. 30% é muita coisa, né? É porque você não consegue fazer o mínimo. Você não consegue pegar um pregador e colocar no varal. Caramba, né? E você me viu aqui, né? Não parece. Então, você usando o produto, você melhorou quantos por cento? Se você dá uma nota... Olha, hoje, todas as vezes que eu vou no reumatologista, ele pergunta para mim meu nível de dor. De 0 a 10, Adriana, qual o seu nível de dor? 9, 11, 12. Caramba. E a última vez que eu fui, ele falou, qual o seu nível de dor? Eu falei, 0, menos 0. Eu não estou sentindo dor. Eu estou com 0 de dor. 0 de dor. E assim, daqui uns dias eu vou trazer a minha mãe para dar o depoimento dela, que é portadora de lúpus, já com próteses. E ela falou para mim, muito feliz, esse final de semana, que ela consegue descer e subir a escada como uma pessoa normal, porque ela também não podia. Forte, amiga, muito forte. Então, assim, a gente tem um produto, não, vários, tá? Porque, como eu falei, eu estudei todos, eu usei praticamente todos. E o que eu não posso usar, eu testo em alguém. Porque eu acho muito importante. Eu dou de presente, eu falo, olha, eu quero que você use e mensure para mim isso. E a pessoa faz, e aí sim eu tenho mais propriedade, então, para poder oferecer esse serviço. Você ficou boa das dores usando só o colágeno, foi isso? Esse colágeno, a fibromialgia, assim, porque assim, nós temos o Move e o em pó, certo? E o que eu percebi porque assim, quando falo, nossa, mas são colágeno, não vai fazer o mesmo efeito? Não vão fazer o mesmo efeito. Tem que ser associado. Não adianta eu querer falar para você assim, olha, usa só um. Um vai ser bom, mas não vai ser 100%. Mas se você associar os dois, vai ser 100%, porque eu sinto isso hoje, tá? Então, o que acontece? O nosso colágeno 5 em 1, eu até anotei aqui, que nós perdemos, todo mundo aqui deve saber, né? Que nós, depois dos 30 anos de idade, perdemos 1% do colágeno produzido pelo corpo. Isso é muito. E após os 50 anos, 9%. De uma vez só. Assim, todo ano, 35%. Isso é muito alto. Claro, o uso de muita bebida alcoólica, ser fumante. Fumante não é bom para quem tem doença autoimune. Simplesmente não é que o cigarro vai piorar a sua doença autoimune. O efeito da nicotina tira o efeito dos remédios imunossupressores que uma doença autoimune precisa. Então, quando a pessoa tem um reumatismo e fuma, não é que ele vai piorar o seu reumatismo, não, nem o câncer, né? Especificamente o de pulmão, assim. É porque quando você toma muito remédio imunossupressor, que é o que eu preciso usar, ele vai
tirar o efeito desse remédio. Então, vai ser como a minha doença piorasse, mas, na verdade, não tem efeito. Tá? Então, a gente pede, para quem tem doença autoimune, realmente evitar a bebida alcoólica e a nicotina. Não, às vezes, não é pela doença, é ruim pela doença, mas é mais porque tira o efeito da medicação imunossupressora, tá? Que é uma medicação específica. Tá ótimo, amigo. Eu já vou deixar você começar, tá? Porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. Então, eu vi que o nosso querido Marcão tá aqui na live, Imperial. Marcão que me trouxe para esse negócio. Obrigado, Marcão. Obrigado, parceiro. Ele é o responsável por todos nós estarmos aqui, né? Porque ele me trouxe para o negócio, ele é Imperial. Valeu, Marcão. Exatamente. E minha amada esposa também. Um beijo, tá? Obrigado. Gente, hoje eu não arrumei o cabelo. Então, Adriana, vamos lá. Começa a falar então, o nosso produto em pó, o 5 em 1, por quê? Então, a gente tem essa... Você tem para mostrar? Eu não tenho, porque eu tiro o meu e coloco num frasquinho bem vedadinho, porque senão eu perco. São porções certinho, eu deixo num vidro. Então, eu não tenho o pacotinho, tá? Mas eu faço uso dele diariamente, à noite. Então, o que acontece? Os homens... Você está falando do século, né? Do colágeno. Do século, do 5 em 1. Os homens, eles têm mais colágenos que nós. E eles perdem menos colágeno após os 50 anos, tá? Então, nós mulheres também não somos privilegiadas com isso. O colágeno em pó, eu falo em pó porque as pessoas aqui, pelo menos os meus clientes, falam, o colágeno é em pó ou em cápsula? É em pó. Ele vai fortalecer o quê? A nossa sustentação de pele e de órgãos. Os nossos órgãos, eles são constituídos de várias fibrinhas que seguram no local. Quando você fica com mais idade, como você não tem mais colágeno, esses órgãos, eles despencam, tá? Eu tive essa questão com a minha avó. O útero dela despencou e o médico disse que é porque ela perdeu a elasticidade do corpo, não segurava. O útero? E ele saiu um pedaço para fora. Então, só que quem me dera aquela época eu já ter o MUV e o século aqui no nosso meio, né? Infelizmente não tinha. Então, essa produção ela vai caindo drasticamente. Então, prejudica não só a pele, como o cabelo, por isso que a gente fica com o cabelo bem ressecado, até a nossa visão, tá? Eu fiz uma busca aqui, porque eu não sei se, assim, existe também não é uma lenda, mas as pessoas falam, eu comprei tal colágeno, e não me fez efeito. Eu comprei o colágeno para unha e não fez efeito. Comprei para o cabelo e não fez efeito. Por quê? O colágeno ele é composto de mais de 20 aminoácidos. Só que ele, quando entra no nosso corpo, ele também é inteligente. Ele vai procurar aonde você tem mais falta. Então, às vezes, se você tiver com algum problema de articulação, mesmo que você não sinta dor, né, uma artrose leve, ou alguma tendinite, ou aquela dor muscular, quando a gente termina de fazer o exercício com aquela dor, ele vai suprir ali. Aí depois que ele perceber que ele sanou ali, ele vai para o cabelo, para a pele, entendeu? Então, a gente precisa estar com o nosso organismo, nosso órgão bem sustentado, para então ele fazer o efeito no completo. Isso eu aprendi também pesquisando. Uma dica que eu vou dar para vocês, quando vocês forem estudar um produto específico, de repente você tem uma condição, fala, olha, esse produto aqui é legal, quero ficar... Pegue as propriedades dele, pesquise no YouTube, no Google, procure lives de médicos que falem sobre a vitamina D, que falem sobre o triptofano, que falem disso, para vocês entenderem como ele age no nosso corpo. Porque outra coisa que eu também sempre falo, as pessoas falam, é medicamento? Gente, não é medicamento. Se você já tiver com uma patologia muito avançada, isso não quer dizer que a gente dê garantia que isso vai melhorar, mas você pode prevenir. E que para quem já tem uma doença autoimune como eu tenho, dá para você controlar ela super bem, tá? Então, o que acontece? Não é remédio. Aí, como você vai explicar isso para o seu cliente, que isso não é um remédio, porque eles entendem que é um remédio. Aí você vai falar só o seguinte, o remédio sintético lá que você compra, quem usa muito aquele Rivotril, por exemplo, a gente pode substituir pelos serenos? Pode. Por quê? O Rivotril, a pessoa ela não está produzindo mais serotonina e nem melatonina. Então, o Rivotril faz você dormir. Ele simplesmente coloca lá e você dorme. As nossas suplementações, quando a gente faz o uso diário e contínuo, tá? Vai fazer a nossa célula produzir o que não estava sendo produzido mais. A gente usa o remédio o que a nossa célula não faz, ele não estimula a nossa célula a voltar a funcionar. Eu tomo um remédio aqui chamado sulfasalazina. Por quê?
como é uma doença autoimune, eu não tenho imunidade, então qualquer nível de estresse, as minhas articulações inflamavam muito e doía demais. E aí eu tomava 10 comprimidos por dia. Cada comprimido tinha 500 miligramas. É uma medicação fortíssima, fortíssima, porque eu desencadeei também uma colite avançadíssima por conta do reumatismo. E esse remédio, ele faz muito mal ao meu estômago. Nossa, era muito. Eu tomava 10 cápsulas por dia, era muito. Hoje, eu já consegui chegar em 4 cápsulas. E eu cheguei a 4 na última consulta que eu fiz agora, no mês passado. Eu perguntei para ela se eu podia deixar. Ela falou assim, você está se sentindo melhor mesmo? Eu falei, estou. Ela falou, então vamos diminuir mais 2, 4. E eu tenho fé em Deus que em mais 1 ano e meio eu já não vou mais usar essa medicação, porque o meu corpo já está criando, limpando e voltando a ser protegido por conta dos colágenos, que é o que eu não tinha mais, entendeu? Então é isso. Então a gente já sabe que mulher tem menos colágeno, e nós queremos ficar mais bonita, mais vaidosa, temos menos. Então nós temos que, colágeno, gente, tá? Sustenta a nossa pele, a sustentação mesmo de ruga. Aí eu pesquisei aqui que nós temos o ácido hialurônico. E eu também fiz uma outra pesquisa e consultei algumas amigas minhas que são nutrólogas, né? Aqui da minha rede de contatos. Esse ácido, ele pode tanto ser aplicado ou pode ser ingerido. Ele também vem no nosso seáculo, tá? O em pó. Porque ele vai preencher esse bigodinho aqui, ó. Eu até fiz uma foto que com 45 dias de uso, isso aqui diminuiu drasticamente. O famoso bigode chinês, né? Hã? O colágeno serve para esse bigode chinês, então. É esse aqui, ó. Entendi. E as pessoas, eu vou nas esteticistas, eu não tenho linha de expressão aqui, e a pouquinha que eu tinha já sumiu, eu tinha um pouquinho só aqui, sumiu, e eu já vou completar 48 anos de idade. Né? E hoje eu nem passei maquiagem, porque assim, as pessoas, às vezes eu falo, não, ela tá maquiada, eu não estou de maquiagem, eu passei protetor solar, que é uma coisa que a gente também precisa usar bastante, tá? Para proteger nossa pele. Mas realmente faz o efeito, gente. Se vocês fizerem o uso contínuo, faz o efeito sim, tá? E também tem o zinco, que eu achei bem legal. O zinco, ele é o precursor que eles falam. Então, isso para ficar bem básico. Se você toma uma quantidade maior de complexo B, vitamina B, só tomar a vitamina não é possível. Você precisa que alguém carregue essa vitamina para o lugar certo. O zinco faz isso. Então, nós também temos o zinco. Então, todo o complexo B que tem, o zinco ajuda a levar para esses órgãos. Aí, o que acontece? A gente melhora a nossa imunidade. Isso é meio que automático. Você usou complexo B, vitamina C e colocou o zinco, você melhora. Não é que o zinco vai agir de uma forma diferenciada, ele simplesmente vai ajudar a potencializar e levar essas vitaminas para o lugar certo. Então, também ajuda na imunidade, isso melhora muito a nossa imunidade. E o que mais precisamos agora é a imunidade, tá? E nós temos o tal do MSM, é um nome bem complicado, mas, como eu falei que eu ia deixar umas coisas bem simples, é um enxofre natural, orgânico, que ele também nos ajuda nessa recuperação. Quando a gente vai fazer uma atividade física, que a gente volta bem cansada e com dores musculares, o enxofre ajuda a melhorar e estabilizar essa dor de fadiga, de cansaço. Às vezes você levanta, sabe aquela sensação, passou um trem em cima de mim. Quando você vai começar a ficar resfriada, aí começa aquela dor no corpo, falta de enxofre. E a vitamina D3 também está nessa composição. Eu acho que a maioria aqui deve saber, né? Nós somos o país no mundo que mais temos incidências de sol. Nós somos o país mais ensolarado. Mas é o país que mais tem deficiência na vitamina D3. Porque também é um povo que fica muito enclausulado em escritório. Então, a gente não usa, que nem... Só para vocês terem ideia, a live começava às 9h, eu cheguei 8h30. 8h30 da noite eu cheguei em casa hoje. Correndo de escritório. Então, assim, é muito corrido. Então, a gente não tira 10 minutos, a gente tira só nas férias. Mas só as férias não é suficiente. A gente precisa tomar o sol todos os dias. E se não tem sol, a gente suplementa, tá bom? Que nós vamos falar dessa vitamina D3 no Plenos, na próxima live também, que é uma vitamina top demais. E aí, o que acontece? Aí, logo depois, a Maravilha até lançou o Múvio. Tudo isso que você falou agora tem dentro do século, não é isso?
século, então, é espetacular para a saúde, pelo que eu entendi. É espetacular. Caramba. Mesmo que você não tenha problema de articulação ou fibromialgia, isso te dá uma condição muito boa em rejuvenescimento mesmo. Ele é muito completo mesmo. Não é à toa que eles falaram que eles refizeram o lançamento, tudo, e ele veio top, veio mesmo. Eu pesquisei item por item, procurei vários médicos falando sobre como isso funciona no nosso corpo, né? E é tudo uma junção. Se você não tem o zinco, tem a vitamina C, mas não tem a B e não tem o zinco, não vai funcionar, entendeu? É junto. Então, Maravilhas da Terra, ela tomou esse cuidado, que eu acho muito legal. Ela não colocou só uma coisa, ela incluiu várias coisas para que seja completo mesmo. Então, eu estudei bem apurado. E é uma coisa que eu faço uso. Eu digo para vocês o seguinte, que as pessoas que me conhecem há mais tempo, que sabe do meu histórico, que hoje elas me encontram na rua, ela fala para mim, nossa, Adriana, que tratamento você está fazendo? Você está fazendo alguma fisioterapia, algum tratamento? Aí eu falo, não, eu estou usando isso aqui. As pessoas, não acredito. E elas acabam comprando muito. Por quê? Porque está vendo o resultado em mim. Eles sabiam como eu era antes, como eu ficava, como eu me sentia, e estão vendo hoje como eu ando, o que eu faço, a minha agilidade, consigo dirigir, manobrar o carro, fazer tudo. Eu não fazia isso, nada disso eu fazia. Manobrar o carro, Deus me livre, não dá. Tá? Então, falando agora o MOVE, que é o associado aqui, o doutor Andrei fala lá nas lives dele. Quem é o doutor Andrei, amigo? Explica para muita gente, eu acho que a maioria que não conhece quem é o doutor Andrei. A Maravilhas da Terra, para você que não conhece a nossa empresa, ela tem vários segmentos, é tudo setorizado. E o doutor Andrei é um dos cientistas. É ele quem faz toda a parte científica, é ele quem estuda as proteínas, os aminoácidos, ele que faz a junção de tudo, ele que faz os testes, ele que faz o estudo apurado de cada um, para poder colocar nesses frasquinhos a nossa saúde, nosso bem-estar e nossa qualidade de vida, tá? E a doutora Elisângela, nossa nutróloga, nossa nutricionista, ela quem nos orienta com a alimentação. Eu já mandei perguntas para ela foi pronta, assim, na hora ela já me respondeu. Então, a gente tem acesso a essas pessoas. Que nem em algumas outras marcas que eu fiz o relacionamento, marketing de relacionamento, eu não tinha acesso aos líderes. Era muito longe, era muito distante. Aí, quando eu falo, não, mas, gente, o Marcão, ele tá ali na esquina, porque depois é o Adriano e o Adriano é o Marcos. Então, assim, você tem o WhatsApp dele, você tem dúvida, você pergunta, assim, a Maravilhas da Terra te dá essa abertura, porque eu acho que a base dela é a transparência. Tá? É a transparência. Então, ela não tem por que esconder nada. Ela não tem por que deixar de falar com você. Assim, eu fui no evento de Vinhedo e eu fiquei encantada com as pessoas, porque eram pessoas que eu só conhecia de lives, de YouTube. E aí, assim, eu chegava, ele estava lá, assim, simples, humilde. Você precisa de ajuda? Eu te ajudo, assim. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente se sente seguro, porque se eu tenho dúvidas, eu pergunto. Eu não vendo nada, eu não coloco nada à venda, se eu não testar e se eu não acreditar, porque se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Quem me conhece, efetivamente aqui, os mais próximos, sabe que eu sou assim. Eu sou muito, assim, tem que provar que é bom, porque se não provar, não vai ter a medicação, não vai ter nada. Eu não vou falar mal, porque isso não cabe o ser humano fazer, mas eu também não indico. E, às vezes, a indicação vale muito mais do que a própria busca por esse cliente, né? Então, eu trabalho muito por indicação, hoje na Maravilhas da Terra também, tá? Então, aqui no nosso MOVE... Mostra ele aí, para a gente ver. Tem ele aí para a gente ver? Eu tenho. Isso aqui eu vou ter sempre, né? Eu tenho de estoque. Isso aqui eu já compro de estoque. E o que acontece? O MOVE tem colágeno também. Esse aqui não é um produto vegano, tá, gente? Porque ele é retirado do animal, lá do frango, tá? Como o doutor Andrei explica lá. Porque eu já tive pessoas veganas me questionando se também podia tomar. E eu fui sincera, eu falei, olha, isso aqui sai do frango. A gente ainda não tem um produto neste nível vegano, tá? Então, tem que ser sincero. Então, esse colágeno é tirado do frango, é isso? Do frango, daquele ossinho do peito, sabe? Porque, assim, acho que eu andei pesquisando aqui, um dos animais que mais tem colágeno é o frango, a galinha. Por isso que a pessoa come o pé da galinha. Entendi. Só que para você ter a quantidade suficiente, que é as 40 miligramas, é muito frango. Entendi. E esses dias, a gente come bastante frango aqui.
o Fábio, ele foi fazer o filé e veio o filetinho, né? Aí eu falei, não joga fora não, eu vou limpar e vou colocar no arroz para comer. E aí assim eu fiz, porque ele dá para comer. E ele não tem peso. Aí você calcula assim, quantos frangos? E aí o processo dele é feito hidrolisado, sabe? Para quem não sabe, o hidrolisado é passado por um processo com água e com baixas temperaturas. Para quê? Para não tirar a propriedade. Por isso que o nosso MUV ele é patenteado, porque é um processo único da Maravilhas da Terra. É o único que tem essa biodisponibilidade. Enfim, ele foi pensado assim com muito carinho. Tá? Eu não vou falar, mas foi por causa de um médico que tinha uma filha de 8 anos com osteoartrite. Né? Eu tenho um pouco de osteoartrite nos quadris. Né? Então, assim, eu sempre sofri com esses negócios aí de artrite, reumatoide, tudo. Aí, o que acontece? Esse colágeno, ele foi feito para 3 formas básicas. Para ele limpar, tá? Ele vai limpar a sua cartilagem inflamada, porque as cartilagens, esse líquido que existe nas nossas juntas, ó, tá vendo essa bolinha aqui? Não sei se todo mundo consegue ver. Tem uma bolinha aqui, ó, no meu dedo. Essa bolinha é por conta da doença que eu sou portadora. Então, essa bolinha, essa aqui já estourou, então a geladura, mas eu tenho uma outra que estava formando aqui, ó, outra aqui, ó. Essa aqui estava formando, deixa eu ver aqui a minha câmera, ó, tá vendo? Essa bolinha, ela começa a inchar, inflamar, e ela estoura. E sai daqui o nosso colágeno, sai igual um colágeno mesmo. É porque eu não achei a foto aqui para vocês. Uma amiga minha estava no dia que aconteceu isso nessa mão. Quando sai essa cartilagem, você fica osso no osso. Até que ele vai juntar e vai criar um outro osso, movimento, tá? Os meus movimentos voltaram por causa do movimento. Então, eu já tinha essa dor nas mãos, eu já não escrevia mais, eu não conseguia mais escrever, né? Digital já estava com dificuldade. E aí, quando o Move chegou, que também falou, isso vai melhorar a articulação, adivinha, né? Me abracei com ele. Falei, não, isso aí vai ser a minha salvação. Eu sempre, ao longo desses últimos anos, desses últimos 6, 7 anos, eu sempre estava em busca de algo novo para que melhorasse minha qualidade de vida. Eu digo assim, eu não vou procurar a cura disso, ainda não tem, mas eu queria poder ir no supermercado. Ter uma vida normal, né? Ter uma vida normal, empurrar um carro no supermercado. Eu queria poder fazer a baliza do carro sem ficar com a cervical dura. Né? Eu queria poder chegar numa academia e fazer um jump, que eu acho que eu adoro. Não podia fazer nada. Tudo era muito limitado. Então, quando chegou o Move, eu fui estudar muito o Move. E aí, o que eu aprendi? Que esse Move, o Move também, viu? O uso dele constante ajuda bastante você na questão de pele também, tá? Ele também vai atingir. Depois que ele fizer o serviço dele, ele é irradiado para o resto. Então, por isso que a junção dos dois te dá um efeito mais potente. Então, eu marquei aqui, ó, que o Move, ele não só para quem tem problema de articulação, de doença, mas para os atletas. E aí eu fui pesquisar essa questão também. Porque eu também conheço muitos atletas fazendo crossfit. E eles estão, alguns amigos meus, reclamando de dores lombares, dores nos joelhos, nos tornozelos, né? Nos ombros, mas é por conta da atividade física muito intensa. E eu fui estudar um pouco mais. Então, ele melhora toda essa função. E eu não sei aqui quem assistiu tudinho a live do Dr. Andrei, que eu achei, assim, sensacional. Ele fala o seguinte, que qual é o básico disso? Acho que todo mundo, como eu falei, todo mundo tem que saber. O que ele faz no seu corpo especificamente. Ele vai limpar as suas articulações. Então, quando a gente tem uma inflamação, que a gente tem artrite reumatoide, que inflama bastante também, ele vai limpar e vai melhorar drasticamente a inflamação, tá? Vai limpar. Depois, ele vai também, ele vai reparar o que está ruim, porque algumas articulações ainda tem um pouco. E aí vai reparar tudo isso. E depois ele vai incentivar, vai induzir o nosso organismo a produzir esse colágeno que fabrica a nossa cartilagem. Então, assim, 3 etapas. E aí, quando eu passei a usar, acho que eu não tinha terminado o primeiro frasco. Eu já percebi que eu conseguia descer a escada normal, assim, de frente, sem segurar no corrimão, que era uma coisa que eu não conseguia. Eu descia de degrau em degrau e de lado, me apoiando para não perder o equilíbrio, né?
E o que eu percebi? Aí eu também percebi que as minhas mãos voltaram a funcionar. Eu voltei a escrever, eu tenho aqui meu caderno de quando eu entrei na Maravilhas da Terra, que eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei de escrever. Se você comparar a minha letra de antes e depois, você fala, não é a mesma pessoa, porque a minha letra voltou, porque eu voltei a ter movimento no punho, né, que eu não tinha também. E aí, depois de 60 dias usando, aí eu fui fazer a prova, porque eu sou aquela que eu tenho, que eu sou igual a São Tomé, eu vou para provar. Fui na academia e falei lá pro personal, falei, eu quero fazer uma aula de jump. Aí ele falou, você não pode fazer. Eu falei, posso. Ele falou, não pode. Eu falei, posso. Ele falou, Adriana, você não pode, porque a sua articulação é isso, aquilo. Eu falei, ó, o seguinte, eu estou usando um colágeno especial, e você quer que eu assine um documento? É por conta disso, que eu vou fazer uma aula experimental, e eu quero ver o que vai acontecer comigo no dia seguinte. Não aconteceu nada. Me matriculei na aula. São 50 minutos, 2 vezes por semana, pulando sem parar. Caramba! E, assim, é muito bom, porque aí, assim, isso me ajudou com tudo, tá? Me ajudou a ter qualidade de vida. Aí, assim, aí eu achei que eu estava melhorando. Por eu estar cansada, eu estava dormindo mais. É isso que eu liguei, mas não era isso. Que eu também pesquisei que aqui existe 16 tipos de colágenos, tá? Aqui o nosso é esse UC, que eles falam 2, que é o hidrolisado também, que é junto com o outro. E esse é o desnaturado. Esse desnaturado aqui é assim, então o hidrolisado é o que faz o processo com a água. Pega o franguinho lá e faz esse processo embaixo. Esse aqui é o contrário, é em baixas temperaturas também, mas é um processo mais lento, que é para ficar mais eficaz, tá? Eu também pesquisei isso, tem umas empresas, alguns no YouTube aqui, que mostra esse processo. É bem interessante a gente ver para ver como funciona, tá? E 80% do nosso corpo, ele é a base de colágeno. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho e vai perdendo, a nossa pele vai caindo toda, cai tudo, cai até assim a parte da mão, né? Vai ficando, não tem firmeza. Então, você usar muita água e muito colágeno, isso vai te deixar, é o rejuvenescimento mesmo, é o que todo mundo busca. Então, pelo que eu entendi, o século e o Move é questão de sobrevivência, né? É. Eu acho que eu vou viver até 150 anos agora. Sem dor. Aí com dor, talvez mais uns 20 anos, 30. Né? Então tem isso também. Então, assim, isso aqui, às vezes, parece ser complicado, gente, mas não é. É muito simples. Eu tentei colocar de uma forma, porque eu faço uso e eu sei. E às vezes, você explicar isso para o cliente fica todo atrapalhado. Não tem que explicar muito. Você tem que conhecer do que é feito e o processo, porque aí já dá o diferencial. E saber como ele age no nosso corpo. Se você sabe como age, porque às vezes a pessoa não tem uma artrite, mas tem uma fibromialgia. Não é que isso não vá precisar, mas a gente também sabemos que há um valor agregado. E também nós temos aquela oportunidade, se a pessoa realmente fizer o teste e gostar, ela não precisa necessariamente pagar esse valor agregado. Ela vai entrar para o negócio e ter o desconto. Né? E aí é para o consumo inteligente dela, é a saúde dela. Isso eu sempre falo para meus clientes. Começou a comprar mais de 3, 4 vidros desses, eu falo, vai fazer o negócio. Você não precisa comprar de mim, você não precisa me dar 100% de lucro. Não precisa. Você pode ter isso. E ela vai levar isso. Isso funciona assim, tá? Legal. Então, aqui eu coloquei que ele vai atender o quê? Tudo. Por que tem um tipo de colágeno que é o 3? Esse 3 a gente quase não usa, não que não precise, tá? Mas esse aqui não tem nas nossas composições. Mas ele também é importante. Eu também pesquisei aqui, ele ajuda na pele, músculo, cabelo, tudo, nos olhos, e ele vai direto para a célula, colocar oxigênio nas células. Por isso que, às vezes, o uso contínuo de colágenos deixa a nossa pele melhor e a nossa cabeça boa também, porque a gente está mais oxigenado. Né? Então, a imunidade também vem junto. Tudo bem? Alguma dúvida? Porque agora eu quero falar dos meus outros queridinhos. Teve uma pergunta aqui, Adriana, da Patrícia. Eu estou voltando aqui. Você está vendo os comentários aí? Ai, vejo, mas não acompanho muito, né? Muita gente. Eu estou voltando aqui. Eu acho que ela disse que tem dores nos joelhos. Eu acho que acho que foi isso, porque passou muitas perguntas. É toda dor de articulação, né? Eu tinha dores em todas as minhas articulações. Vocês já pararam para pensar quantas articulações nós temos no corpo? Porque até o nosso maxilar é articulação. E eu cheguei ao ponto,
eu, na verdade, sofri um acidente, né, há muitos anos atrás, e eu desloquei meu maxilar no acidente. Ok. Mas aí, assim, não, na hora eles colocam no lugar e fica dolorido. E depois disso, eu fiquei com muitas dores aqui. Então, eu fiz todos os tratamentos possíveis e cabíveis. Você possa imaginar para a boca. Até o ponto que o médico falou, olha, Adriana, a gente vai ter que operar. Eu estava com uma diferença de 1 centímetro de um lado e de outro. Eu sentia muita dor aqui, sabe? Isso irradiava para a cabeça, era um inferno. E aí eu fiquei com medo da cirurgia, porque é uma cirurgia muito delicada. Ele falou dos riscos, que eu poderia ficar com o rosto todo torto. E eu não quis. E depois que eu descobri a espondilite, eu descobri que a dor que eu sentia aqui não era do acidente, era da espondilite, do reumatismo, que estava afetando a minha articulação aqui, ó, do maxilar. Então, a gente tem muitas articulações. Assim, eu tenho a minha esteticista, Alessandra, quantas vezes eu ligava para ela, ela falava, você consegue chegar na clínica? Eu falava, vou tentar. Eu parava no meio do caminho chorando, ela veio me socorrer. Porque eu não perdi os movimentos dos ombros, por causa das articulações e da cervical. E hoje eu não tenho mais isso. Não tenho, gente, eu não tenho dor. Eu acho assim incrível. E aí, porque assim, como eu usava medicação, eu diminuía a medicação. Tem algumas medicações que são de uso contínuo, eu estou usando um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Eu estou ficando 4, 5 dias sem medicação, sem dor. E outra coisa que veio como reflexo, a medicação que eu tomo, elas são muito fortes. Elas me tornaram hipertensa. Né? Mas eu não sou hipertensa, eu só estava. Porque depois que passou as minhas dores, eu diminuí essa medicação, minha pressão controlou de novo. Então, agora eu já vou também começar a retirar. Então, ter dor te leva a um nível de estresse muito alto, né? Te dá outras consequências, que é a insônia, coisas muito ruins, até a depressão. Eu precisei tomar antidepressivo, tá? Porque uma pessoa acordar com dor e dormir com dor e não poder, mesmo com sono, fazer mais que 6 horas de repouso, é muito ruim. Então, eu entrava em depressão mesmo, eu chorava de noite, assim, porque eu não me conformava de sentir tanta dor, e eram dores horríveis, e assim, de eu não me mexer, e cada vez que eu me mexia, era um grito que eu dava, e assim, ter que ir para o hospital, e trabalhar normal, e ter uma crise, e ficar 2, 3 dias tomando morfina, aí você volta grogue, com o estômago ruim, com a cabeça... Então, assim, eu me livrei de todas essas drogas. Né? Graças a Deus, né? Eu quero realmente passar isso para frente. A Patrícia, então você aconselha a Patrícia, os dois, né? Ela tem que tomar os dois vai ter um efeito melhor, mas que nem eu falei, você é consultora, você tem como, se for consultora, tem como usar os dois. Use, porque independente de qualquer coisa, hoje a sua articulação dói, seja joelho, cotovelo, ela está doendo. Só que daqui 10 anos, eu não sei a sua idade, daqui 10 anos, é a sua pele que vai estar um pouco mais flácida, é o seu cabelo que vai perder a textura, por causa da nossa linha hormonal, né? Porque a gente chega na menopausa, a gente tem vários problemas hormonais, então, faça uso, já se previna. O ideal, a suplementação da Maravilhas da Terra, para quem já está na patologia grave, ela vai te dar um pouco de conforto. E eu espero que todos tenham o conforto que eu tenho, de 100%. Mas qualquer 20, 30, 40, 50% de conforto já ajuda. Mas se você ainda não tem nada, comece agora. Não tenha medo, faça isso. E você vai sentir a diferença no seu dia a dia também. É notável. Com 30, 40 dias, você vai notar. Ela está dizendo que tem 51 anos, a Patrícia. Então, ela tem que tomar. Então, é a vida toda. É uso contínuo agora. Tá, eu vou ser sincera. Como agora a gente já percebeu que a nossa logística por eu não de nota, não de ficar. Enfim, só eu não tenho. Porque tem que, pra mim, entendeu? Tem isso igual a ele faz. E quais são os seus queridinhos, amiga? Meus queridinhos, quem fala, né? Esse aqui é um queridinho. Esse é o queridinho que me faz amar em 100% os outros queridinhos. Porque esse aqui me dá qualidade de vida, me dá força para poder seguir com a minha vida, seguir no meu trabalho. Quais são? Não deu para ver. Esse é o Move, é o que me faz levantar todos os dias e fazer o que eu tenho que fazer. Olha, aqui, por que eu escolhi falar do Super Caps? Como eu estou acabando, né? Ó, Super Caps, junto
com o nosso focos e ânimos. Porque eles têm que estar associados por uma série de fatores, tá? Então, vamos começar pelo, deixa eu ver, pelo Supercaps. Eu fiz um vídeo lá no meu canal, porque a Maravilhas da Terra fez até isso, eu abri um vídeo do YouTube, para falar e mostrar o que faz. Então, eu peguei cápsulas desse, misturei na água com óleo, porque é o que tem aqui dentro do nosso corpo, né? A gente quer tirar essa gordura que não nos pertence. Ninguém merece ter gordura no corpo. Ninguém, tá? Ninguém. Aí eu fiz o teste, tá lá o teste. E aí, assim, eu falei, nossa, o negócio deve funcionar mesmo. Então, vamos seguir o raciocínio lógico. É um produto de valor agregado? É. Também é. Né? Mas faz efeito se você fizer corretamente. O conjunto aqui é para um tratamento de 15 dias. Tratamento para emagrecimento, né? Emagrecimento. E aí eu fiz como eu escutei lá, bonitinho nas lives. Faço tratamento de 15 dias com chá. Então, por 15 dias, eu fiz o chá. O que aconteceu? Eu já tinha esse intuito, eu comprei os meus caps quando eu estava viajando, ele chegou, inclusive, na casa da Renata, que eu não estava aqui em São Paulo, e falei, e eu fui para Minas Gerais e a Bahia. Gente, tem como chegar lá e não comer? Não tem. Não comer lá é um desaforo. E assim, fui lá, assim, super de consciência limpa, tá? Engordei uns 6 quilos. Foi proposital? Não foi. Mas depois eu fiquei achando que foi sim, que eu queria fazer o teste com isso aqui. Porque, como eu falei, eu testo os produtos. Eu testo da pior, assim, de uma forma bem crua mesmo. Porque senão eu não tenho como falar para o cliente e o cliente não vê esse resultado em mim. Eu sou produto do produto. Eu vendo o que eu uso, o que eu compro. E aí fui lá, engordei um pouquinho, comi bem, voltei. Eu voltei no final de janeiro, esperei, porque eu queria fazer o prazo certinho, 15 dias. E eu comecei a usar todo dia o chá, eu usei o USB, eu não mudei de chá, tá? Eu usei o USB com as cápsulas. E o que eu notei? Eu notei que eu eliminei 5 quilos. 5 quilos em 15 dias, onde você não faz atividade física, porque eu não fui para academia, eu não voltei para academia. Eu não mudei a minha alimentação, eu não sou uma pessoa que como muito, mas eu sou chegada no arroz, né, japonês, né? No arroz, sou chegada numa pizza, amo pão. E eu fiz a minha rotina normal, porque eu queria ver qual era o limite disso. Eu falei, não, vou ter que fazer. Aí fiz. Foram 5 quilos. Tá? Na primeira semana eu eliminei mais, e depois isso diminuiu essa porcentagem. E aí eu fiquei muito feliz, porque assim, agora eu vou iniciar o tratamento, vou controlar a boca, vou fazer o que tem que ser feito, vou voltar para a academia, tá? Porque eu quero potencializar isso. Aí eu pensei que isso poderia realmente eliminar de 8 a 10 quilos se você seguir um protocolo de emagrecimento com alimentação saudável, com atividade física, com a sua noite com sono bom, bem dormido, tá? Então, isso é muito importante. Então, a partir de agora eu vou fazer. Eu não estava dormindo, eu fiz tudo que não era para fazer, porque eu queria ver se mesmo fazendo tudo que não era para fazer, isso ia funcionar, e funcionou. Então, eu calculo que se eu seguir a risca o que tem que ser feito, isso vai melhorar. E, claro, eu vou deixar meu depoimento lá também. Então, vamos muito lá. Bom. Eu marquei, tá? Número 1, número 2, porque eu sou nova e eu confundo também. Então, número 1, 30 minutos antes. Esse aqui, Farber Redux, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, desses produtos, do que tem aqui dentro, tá? Doutor Andrei também explicou bem explicadinho, tá, gente? Eu assisti várias vezes a live dele para pegar alguns detalhes importantes. Aí, o que eu marquei aqui, de algumas coisas que eu não tinha prestado atenção antes, que nós temos aqui as fibras, né? O Farber Redux é o suplemento com vitamina C. A vitamina C é muito importante para o nosso corpo, para ela absorver tudo. Ela ajuda, tudo que você vai usar de suplementação, a vitamina C vai ajudar isso a penetrar no nosso corpo. Por isso que quando a gente toma a vitamina D, que a gente compra na farmácia, que o médico receita, ele fala, você tem que tomar vitamina C junto, porque só a D não vai funcionar. A C ajuda também. Então, o que eu marquei aqui, que eu achei bem interessante, a gente toma 30 minutos antes. E aí, um dia eu fiz o teste. Teve um dia que eu fiz, assim, muito perto da refeição. E eu comi porque eu fiquei com fome. Outro dia eu fiz muito mais que 30 minutos. E aí, eu perdi a fome, fiquei, assim, cheia. Mas na hora do almoço me deu fome. Então, tem que ser 30 minutos. 30 minutos é o tempo suficiente
para que isso aqui, como eu coloquei lá no canal, o que tem aqui dentro, ele vira um gel. E ele fica lá, ele já vai sugando as gorduras que estão lá, entendeu? Já vai sugando tudo. E aí você tem essa sensação de saciedade, que não tá com fome, então você não exagera. Mas, pelo que eu percebi, tem que ser 30 minutos. Então, a gente tem que pôr o reloginho para despertar até acostumar. Isso é importante, tá? E aí tem um tal de cromo. O cromo, junto com essa tal de... Esse nome complicado que tem aqui, ó, gente. Fenilalanina. Esses dois que faz a gente ter essa sensação de saciedade. Então, a gente não vai que nem uma louca no prato. Isso melhora muito. Então, o cromo aqui é bem legal, tá? E para isso que serve você tomar 30 minutos. Você vai tomar, só que vai cair lá no estômago, aí ele vira um negocinho de gel, aí ele vai crescendo. Eu fiz isso lá no canal, você pode fazer na sua casa. Você abre a cápsula, você põe água com óleo, mistura, e você coloca. Aí o negocinho vai crescendo e vai, assim, ele vai soltando os negocinhos e o óleo vai juntando, vai ficando lá. Aí vai ficando grande, então você não tem fome, né? Passados 30 minutos, aí você vai entrar com o seu número 2. 30 minutos depois do almoço, não é isso? Depois do almoço. Por isso que eu acho que tem que ser bem regrado e ficar atento a isso. Eu fiz também. Eu tomei muito perto, não senti nada. Tomei muito depois, também não senti nada. Mas o que eu percebi, quando você tem 30 minutos depois, que é quando acho que já está começando aí o metabolismo, né? Mesmo, isso regularizou muito o meu intestino. Eu tô tomando chá? Tô tomando chá. Só que o chá me deixava com o intestino mais solto. Eu acho que isso também acontece. E com esse, não. Isso aqui ficou uma coisa normal. Eu não fiquei com o intestino solto, nem duro, e funcionava todo dia. Normal, virou um relógio, tá? Mas eu acho que foi efeito disso, porque eu também fiz o teste. E aqui, eu vou falar até uma coisa que uma cliente perguntou para mim. Como que eu vou tomar isso aqui se tem taurina e cafeína? Então, a taurina e a cafeína, ela vem também para acelerar o nosso metabolismo, principalmente nós mulheres, já temos de natureza o metabolismo mais lento, passou dos 40, isso piora, entrou na menopausa, pronto, acabou, né? Então, a gente precisa desse apoio, tá? Então, assim, são doses todas controladas, tá? Não vai fazer mal, mas o que acontece? Você fica, por exemplo, depois do almoço, a gente não tem vontade de dormir, a taurina e a cafeína não vai deixar. Então, você consegue ficar mais ativo. Então, você queima mais caloria. Você não vai dormir. Você vai continuar fazendo o seu trabalho, né? Então, eu achei bem legal por conta disso. Então, a gente tem que ter, assim, regrado. Eu percebi que o horário é fundamental. E outra coisa que tem aqui também no Active. O complexo da vitamina B. Vitamina B6, B3 e B12. Isso também ajuda muito para quem está no processo pré e pós de menopausa. E os complexos da vitamina B também é muito bom para quando a gente está de TPM. Hoje eu não tenho mais TPM, né? Eu já entrei no ciclo da menopausa. E passei muito bem, obrigado, por causa do Mélius. Depois também a gente vai falar sobre isso. E aí o que aconteceu? Isso tira a vontade de comer doce. Os complexos B tiram a nossa vontade de comer doce. Então, fazer uso disso quando você estiver naquele mais estressada, na TPM, querendo, né? Você também melhora essa saciedade, essa vontade de comer doce. Você fica mais tranquila. Então, assim, todos os produtos da Maravilhas da Terra, ela vem para ser usados juntos, tá? Alguns pontuais, não, mas a maioria é para usar em conjunto para que você tenha um efeito mais eficaz no seu corpo, tá? Então, a cafeína e a taurina vai te acelerar, né, um pouquinho. A vitamina C vai, se você não faz uso de colágeno, você não faz uso, acabou, não vai fazer uso. Aqui tem a vitamina C. A vitamina C, ela também induz o seu corpo a produzir colágeno. Então, se você não tem problema, não usa, é novinha, aí tem 20 e poucos anos, o que tem aqui de vitamina C é o suficiente para induzir o seu corpo a produzir o colágeno. Então, isso ajuda também nessa viscosidade da pele, né? Você fica bem, porque você está passando por um processo de emagrecimento, às vezes a gente fica um pouco pálida, a nossa pele fica um pouco ressecada. Então, aqui tem a vitamina C suficiente para ajudar. Claro, se você fizer uso do nosso colágeno, aí você vai ficar, né, top de linha, né? Vamos virar modelo aqui da Maravilhas da Terra. Não vai ter para ninguém. As mais lindas seremos nós. Vai ser nós mesmo, não vai ter jeito. Vamos ser as melhores, tá? Ô, Adriana, o Danilo está perguntando quem tem pressão alta
Pode tomar o Thermoactive? Pode. Quer dizer, eu tomo, né? Se eu falar, olha, eu tomo, só para vocês terem ideia assim, da medicação que eu tomo de pressão, eu tomo mais medicação que a minha mãe. Minha mãe acho que toma 20 miligramas, eu tomo 41,5. Porque a minha pressão, ela é silenciosa e a falta de controle dela, ela vai aos 24, 22, 18, assim, num piscar, né? Então, eu sempre, desde sempre, eu tive a questão da pressão alta. E eu, desde sempre, usei todos os produtos. A gente não aconselha muito produtos que tenham gengibre, porque o gengibre é um termodinâmico muito forte e algumas pessoas podem ter alguma intercorrência. Então, se o nosso produtinho tem o gengibre, você tem uma pressão descontrolada, porque também, gente, se você usa o remédio certinho, se você é disciplinada, tudo vai estar controlado. Eu agora vou marcar a consulta com o meu cardiologista. Eu acredito que ele vai tirar um pouco dessa medicação. Eu vou falar para ele tudo o que está acontecendo na minha vida, né? Que eu voltei a dormir, que eu não estou mais ansiosa, que eu não estou mais estressada, que eu estou, assim, me sentindo muito bem. Então, com certeza, ele vai fazer os exames. E eu tenho certeza, tenho fé em Deus, que ele vai tirar pelo menos 50% dessa medicação. Porque ninguém merece viver com tanta medicação. Isso não é para ninguém, gente, ninguém, sabe? Deus fez a gente pronto para viver maravilhosamente. Então, ninguém merece. E a gente pode cuidar disso. Então, eu tomo. Meu cardiologista nunca soube disso, tá? E vai saber agora. Ele vai perceber que eu tenho os aparelhos aqui, eu faço a medição, aferição direitinho, mas toda vez que eu estou aferindo, está 12/8, gente. Minha pressão normal era 15/10, 15/9, então eu passava muito mal. E agora 12/8, 11/7, então eu vejo que ela controlou. Pode ser que a minha medicação continua fazendo efeito? Sim, mas eu vou ter que ir lá fazer o exame, né, o mapa, para ter certeza disso. Porque quando você fiz o mapa, eu usava a medicação, ele tira um pouco e faz o exame. E aí ele sabe se está controlado ou não. Aí eu não estava, eu estava descontrolada. Vocês entenderam? Então, isso aqui gente, mas tem que ser disciplinado, tá? Não adianta tomar uma cápsula, não vai fazer efeito. 2 cápsulas por dia durante 15 dias. 30 minutos antes do almoço, 30 minutos depois. E junto com chá SB, correto? Se você tiver outros... Eu fiz com SB porque o protocolo pedia isso, mas eu vou agora fazer com linfachá, que eu gosto mais. O linfachá eu tenho mais efeito com ele, no meu corpo. Show de bola, excelente. Maravilha, sinto muita vontade de dormir. Ó, dormir. Falando de dormir, vamos falar então, já que eu li aqui, quem foi que escreveu aqui? Maria do Carmo, ela falou que sinto muita vontade de dormir, mas aí você pode... Eu não entendi se sente muita vontade de dormir agora, que você está cansado e quer dormir, ou se você tem essa vontade todos os dias. Aí pode ser falta de suplementação também de alguma coisa. Tem que investigar melhor, porque o nosso corpo ele é programado para 8 horas de sono. Muito mais ou menos, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa descompensada, tá? Então, eu sempre dormi muito pouco por falta de oportunidade. Eu não podia ficar deitada mais que 5, 6 horas. Então, mesmo com sono, eu tinha que levantar, eu era expulsa da cama. Não adiantava. Então, mas, assim, quem pode... Agora eu durmo, eu vou dizer para vocês que eu durmo. Eu durmo bem, graças a Deus. Então, pessoal, vocês entenderam? Vocês podem fazer o teste, mas olha, eu acho que o tratamento com uma cápsula não vai surgir o efeito que é prometido. E o que a Maravilhas da Terra promete, ela entrega. E ela prometeu entregar o emagrecimento em 15 dias. Então não adianta você postergar isso para 30 dias. Não vai entregar, e você vai achar que nós que não estamos funcionando, entendeu? Os protocolos, eles são feitos justamente para que eles sejam seguidos da forma correta e assim você ter o efeito. E assim a gente poder promover esse efeito. Então, tem que seguir, tá? Tem que seguir, viu, Renata? Eu sei que você está aí, Renatinha. Uma só não vai funcionar, porque a pessoa para falar é caro. Então, vamos fazer o consumo inteligente, vamos cadastrar na Maravilhas da Terra e vamos fazer o negócio para nós também. Todo mundo pode. Isso aqui é para todo mundo, não é só meu e nem da equipe que está aqui, tá bom? Tudo certo? Mais alguma perguntinha? Não, amigo, acho que foi bem claro. Qualquer dúvida também, todo mundo sabe onde me encontrar, né? Ó, focos e ânimo. Gente, eu não sei se vocês estão tomando isso, ou se vocês têm vontade de tomar isso,
ou se ao menos vocês que tomam isso perceberam a diferença. Eu percebi a diferença, tá? Percebi assim drasticamente. E aí, quando eu comecei a perceber, eu tô indo pro segundo frasco já. Eu comecei, então, eu, jeito que sou, comecei a investigar coisinha com coisinha. Peguei a live, revi a live, tudo que ele falou, eu fui pesquisar isso fora. Explica para que serve focos e ânimos. Focos e ânimos. O doutor Andrei falou lá numa live dele que as pessoas podem usar só o ânimos ou só o focos. Só que eu vou dizer que o efeito dos dois juntos, eles se completam. É que nós não conseguimos, a Maravilha da Terra não conseguiu colocar tudo isso aqui num pote só. Mas eles se completam. Eles se completam. Por quê? Eu não sei aqui quem viu lá a nossa live de vinhedo, o nosso CEO Martinelli sempre fala que isso aqui vai ser o suplemento do ano. Verdade. É a venda do ano. E aí, quando ele falou isso, eu quis entender por quê. Porque, assim, tudo na nossa vida, gente, não é só porque eu sou descendente japonês, não, sabe? Tudo na nossa vida tem um porquê. Tem um porquê de ser, tem um porquê de acontecer. Tudo tem um porquê. Às vezes, esse porquê não é um porquê muito bom. A gente não tem controle disso. Só que quando esse porquê é muito ruim, a gente tem que entender que existe, sim, uma forma da gente melhorar. Algumas pessoas não acreditam nisso, tá? Hoje eu fui testemunha de um cliente que falou para mim na minha cara, não acredito nisso. E eu falei para ele que na minha próxima remessa eu vou comprar e vou dar de presente para ele. Ele não acreditava no resultado do produto, né? Ele não acredita até hoje. Ele não usou porque ele não acredita, entendeu? Qual produto você está falando que ele não acreditava? O ânimos e o focos. Então, assim, primeira coisa. Quando o Martinelli falou que isso vai ser a venda do século, é a salvação do século, por quê? Eu não sei se todos aqui sabem, eu acredito que a maioria sabe, que uma pessoa quando está no nível de depressão, eu já tive nesse lugar chamado depressão, e é muito ruim, porque realmente a gente não tem ânimo, a gente não tem vontade, a gente quer morrer, a gente quer matar, a gente não quer ver a luz do sol, a gente não quer ver nada, a gente quer ficar na escuridão, no silêncio, chorando, pensando em tudo que é ruim, porque a gente não tem mais vontade de viver. Então, para que é que eu vou estar aqui me mostrando se eu não quero viver? E na pandemia, então, o nível de depressão é muito alto no país inteiro, né, no mundo inteiro. A ansiedade, a questão da gente querer controlar tudo. Nós, assim, não desmerecendo os homens, tá? Porque tem muito homem que faz isso. Mas nós, mulheres, nós já crescemos com a condição que temos que trabalhar, casar, cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar da casa, estudar com o filho, levar o filho para a escola. Nós já nascemos assim, com essa condição. Então, a gente tem uma rotina muito mais sobrecarregada, né? Não estou dizendo que o homem não tenha, né? Tem também, só que nós também buscamos mais responsabilidades. Nós somos aquelas que conseguimos, como eu vejo algumas lives do pastor Cláudio, né? A gente consegue falar sobre 5 assuntos diferentes e dar solução para os 5 ao mesmo tempo. E o homem não conseguiu compreender o que eu estava falando. É tipo, você está falando o quê? De quem? Não, então, assim, isso é uma verdade verdadeira, tá? É verdade mesmo. E isso é natural nosso, das mulheres, tá? É natural. Porque nós crescemos nessa questão. Então, hoje em dia, quando chegou a pandemia, aí você imagina que eu, que sou assim, toda despachada, eu fiquei aqui me perguntando, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu não vou conseguir vender, não pode ser. E eu fiquei também um pouquinho, porque uma vez que você você conhece esse mundo da depressão, você tem que se corrigir. Sabe o viciado? Que todo dia tem que falar, mais um dia eu venci? Da depressão é a mesma coisa, mais um dia eu venci. Mais um dia eu saí, mais um dia eu vi o sol, mais um dia eu consegui sobreviver. Porque essas pessoas não querem viver. E um dos principais vários fatores, tá? Mas um dos principais fatores que a pessoa com depressão tem, ou melhor, a que ela não tem, ela não fabrica mais a melatonina e nem a serotonina. Não produz. Então, assim, esse é o hormônio da felicidade, esse é o hormônio do sono. E aí, como o doutor André falou, não tem como nenhuma empresa no mundo fazer hormônio. Não tem, não existe. A gente consegue induzir com algumas coisas que o nosso corpo volte a produzir este hormônio da forma correta, na dosagem correta que precisamos.
Então, quando você fala em ânimos, o nome é bem propício mesmo, você toma 2 cápsulas por dia, tá? E eu fui até questionar por que 2 dessa e 1 dessa. Por que 2 dessa? Porque essa daqui, ela tem triptofano. O triptofano, gente, adora essa palavra. É o precursor lá, é o negocinho que faz a sua célula produzir a serotonina com a melatonina. Você volta a produzir. Então, quando o Martinelli falou que isso aqui vai salvar pessoas, vai salvar mesmo. Porque as pessoas que não produzem mais isso, vão voltar a produzir. Não estou dizendo que a pessoa vai tomar um frasco e vai produzir. Não, não é isso. A pessoa, todo produto natural é como um produto homeopático, né? Ele vai ter que ter um experimento de pelo menos 3 meses. Mas eu posso garantir que com 30 dias você já vai ver diferença. Já vai ver, talvez menos, tá? Porque esse triptofano é ele que faz você produzir a serotonina e a melatonina. A serotonina, como todo mundo sabe aqui, é o hormônio da felicidade, é o que nos deixa feliz. Serotonina é uma coisa que baixa muito, é um hormônio que abaixa muito na mulher no TPM. Por isso que a gente fica louca por um chocolate, louca por uma lata de leite condensado. Porque aí quando a gente consome aquele doce, nossa, ganhei o mundo, né? Enfim, tá tudo lindo e maravilhoso, cor-de-rosa. Acabou o chocolate, o efeito, passa um, eu mato, dou um tiro na cabeça. Porque é bem isso mesmo. Então, esse ânimos, ele vem aí para atender quem não produz mais a melatonina e a serotonina. A melatonina é o hormônio do sono, aquilo que a gente trabalha lá com sono bom e trabalha com serenos. E esses encapsulados e os chás em pó, né, o Beauty, eles induzem o nosso corpo a produzir, eles não estão colocando. Tipo, você tomou um Rivotril, colocou, ele te apagou. E aí eu falo, porque as pessoas se perguntam, você dorme bem? Eu durmo, eu caio na cama, o mundo acaba. Eu falo, então você morre e ressuscita no outro dia, é isso, né? Só pode ser. Porque o nosso sono, ele tem que ser profundo e regenerador. E você tem que estar alerta, por exemplo, caiu alguma coisa, choveu mais forte, você escuta. É um sono profundo, mas relaxante. Não aquele sono que o mundo acaba e pronto. É que eu falo, você então morre às 10 horas da noite e ressuscita às 5 da manhã, né? Ou morre às 11 da noite e ressuscita às 3 da manhã. Isso não é sono. Isso é uma descompensação geral. Isso favorece você engordar, isso favorece fazer os seus hormônios ficarem oscilando, e aí você ter dias muito ruins, outros péssimos, você acorda cansado, estressado, enjoado, né? Tem dia que a gente acorda não quer nem comer. Então, você precisa de um sono. Então, o triptofano no ânimos, por que 2? Uma de manhã, porque você vai gerar serotonina, durante o dia você vai ficar alegre, vai ser um bom dia para você. E no período da tarde, o uso dela já vai começar a induzir a sua melatonina, que você vai dormir bem, né? Eu gostaria que vocês, quem não conhece, pesquisassem sobre o sono REM, o nosso sono mais profundo. É lá nas profundezas do nosso cérebro que as nossas células se regeneram. Se você fizer uso de todos os colágenos, de todos os produtos, e não tiver uma qualidade de sono, você não vai ter efeito na sua vida. Porque é durante a noite que o nosso corpo descansa e a nossa mente também tem que descansar para as nossas ações do dia seguinte. Então, ele obrigatoriamente tem que desligar. E muitas vezes a gente sabe que a gente deita e fica pensando, nossa, amanhã eu vou atender um cliente, amanhã, nossa, eu esqueci aqui, nossa, amanhã cedo eu tenho que fazer o quê mesmo? A nossa mente não para, porque é tanta informação ao mesmo tempo. E aí, quando você vai deitar, que você fecha seus olhos, você não dá foco em nada, certo? Você está de olho fechado. Vem tudo ao mesmo tempo. Vem tudo assim, ó. Tudo. Você lembra de coisas que nem para lembrar mais. Né? Eu quantas vezes levantei para anotar no caderninho, porque eu lembrava de tudo à noite. Então, você precisa. Então, o sono REM, a gente também tem umas pesquisas sobre a reprogramação de Hertz, que exatamente é uma reprogramação mental, mas você precisa obrigatoriamente estar no sono REM. Senão você não consegue reprogramar sua mente e tirar também essas crenças. Que nem nós aqui na Maravilhas da Terra, né? Os consultores. Para quem não é hoje, a gente tem muito, mas muito treinamento de autoajuda, de crença, melhorar tudo isso. Só que se eu não
programar o meu cérebro para isso, de nada vai ser válido. É muita informação que eu não vou absorver para nada. E aí você está jogando a sua vida fora, porque você não está aproveitando. Porque você vai acordar mal-humorado, não vai ver a flor no jardim e vai falar que o mundo não é cor-de-rosa. Vai falar que o mundo é cinza. E vai sair culpando todo mundo, porque alguém tem que ser culpado. Infelizmente, o ser humano é assim. Alguém tem que ser culpado porque deu tudo errado para mim. E não percebe que isso é simplesmente pelo fato que você não dorme. Eu tenho clientes aqui, gente, que me ligam. Dri, quero chá, quero 3 chá. Não, vamos conversar um pouco. E sabe o que eu vendo para ela? Um sono bom. Eu vou tomar um sono bom. Depois de 15 dias, nós vamos conversar. E aí, quando ela volta diferente. Ela fala, eu acho que eu não estou sentindo aquilo nem aquilo outro. Mas por quê? Porque ela voltou a regenerar, ela está tendo mais clareza das coisas, ela voltou a dormir. Tá? Então, o ânimos é para isso. Ele vai ajudar quem tem depressão, porque ele vai ajudar a induzir a produção da serotonina e melatonina, que as pessoas de alto nível com estresse não produz, né? Não produz. E para quem tem depressão, já toma essas medicações aí, porque você tem que tomar uma medicação para dormir, porque não tem melatonina. E tem que tomar uma medicação para acordar, porque não tem serotonina. Isso é um veneno para o corpo, isso dá sequelas gravíssimas, tá? Tipo, uma delas, muito frequente, são lapsos de memórias levando ao Alzheimer, até ao mal de Parkinson. Então, caramba, hein? Como você tem um produto natural que induz a sua própria célula a melhorar, a voltar a produzir, não vai tomar. É 2 por dia, um de manhã para ficar feliz e um à noite para dormir feliz. Não tem muito segredo. Não tem, tá? E o ânimos, não, o que são 2 são focos. O ânimos é um, né? É o focos. O nome já diz tudo, gente. Porque é assim, ó. Se você não tem uma vida muito, muito corrida, eu atendo muitos clientes, vendedores e compradores. Eu sou especialista em financiamento, eu conheço todos os créditos imobiliários de todos os bancos, né? Eu sou especialista e estrategista em venda de primeiro imóvel. Eu faço planilha de planejamento para casal que vai casar e precisa comprar um imóvel e não tem R$1 no bolso. Então, eu mexo muito com número, eu falo muito com pessoas, eu tenho que entender por que elas querem aquilo naquele momento, e às vezes não é possível. Então, e é muita pressão. E fora isso, eu tenho a minha casa, eu tenho meu gato, tenho meu marido, tenho meus filhos. Eu tenho a dona da Remax, eu trabalho na Remax, que me cobra ações, que me cobra. Eu tenho metas diárias, semanais e mensais. E eu tenho ainda, com tudo isso, maravilhas da terra. Que eu não abro mão, entendeu? E a maravilhas da terra, eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar. Eu tenho que olhar para a pessoa na rua e ver se ela vai ser mais feliz comprando imóvel ou usando ânimos. Quando não, eu faço a venda dos 2. Depois que eu entrei na Maravilhas da Terra, eu já consegui 2 pessoas que com a renda da Maravilhas da Terra conseguiu comprar o imóvel dela. Cara, que legal. Eu falei que ela precisava de uma renda, ela falou que não sabia o que fazer. Eu falei, então tu vai vender chá comigo. Ela falou, que é isso? Eu mostrei para ela, falou, será que dá certo? Eu falei, eu te ajudo. Eu fui lá, eu ajudei. Ela conseguiu a renda suficiente para eu colocar lá no imposto de renda, porque a Maravilhas da Terra, para quem não sabe, é toda certinha, tá? Nota fiscal. Então, você pode incluir isso no seu imposto de renda. Ela incluiu como uma renda autônoma e verídica, né? Põe lá, bonitinho. Eu consegui o crédito dela e a gente já vai começar a obra da casa dela. Então, assim, por que não juntar? Só que você imagina, eu sou uma só. Né? Eu tenho minha mãe de idade, minha mãe tem lúpus, não mora perto de mim. Ela está longe. Eu tenho um filho militar do Exército. Isso me deixa um pouco... Agora, não mais do Exército, ele passou para... Ele vai para as Forças Especiais. Isso também me deixava muito aflita. Então, assim, você imagina, como que eu ia levantar de manhã e olhar para o cliente e falar, bom dia, tudo bem, vamos... Não ia, não queria sair de casa. Muita pressão. E não dormia bem, claro, né? Porque eu já dormia pensando o que ia fazer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não dormia. Eu anotava, durante a noite eu anotava. Gente, eu lembrei disso, eu anotar. Eu dormia com o caderninho do lado, para não esquecer. Porque aí, automaticamente, você perde o foco. Você começa a esquecer as coisas, você não
não consegue ter foco nas coisas, você não consegue ter disciplina, porque você quer fazer isso, aquilo outro, aí vem outro falando, o que você começou já não terminou, e você, quando volta, não sabe onde você estava, fica aquela bagunça. E o Focus, aí eles fizeram o Focus. Como eles não puderam colocar junto, porque não é possível, aqui também tem um tal de, nossa, esse nome aqui, ó, eu até anotei aqui em letras garrafais, para eu não esquecer, gente, peraí. Fosfatidilcerina. É uma proteína que ela cuida dos nossos neurônios. E todo mundo sabe aqui que a nossa base, depois aqui do cérebro, é tudo feito aqui dentro. Tudo que a gente faz aqui dentro. Então, se isso aqui não tiver bem de saúde, bem regenerado, descansado, nada vai funcionar aqui para baixo. Nada. Vai funcionar muito ruim. E eu acho que todos nós temos excelência como pessoa e devemos passar isso para frente. Então, basicamente, aqui no ânimos, voltando um pouquinho, nós temos também o óleo de abóbora, mas o óleo de abóbora está aqui porque você também encontra o triptofano na abóbora, na letina, na soja, por isso que diz que os alimentos são bons. Mas tem uma quantidade pequena, porque a gente precisa diariamente, tá? Então, também tem da semente da abóbora aqui o óleo, que é para ajudar nessa questão aqui do triptofano. Já aqui no Focus tem o óleo de cártamo, que também tem essa propriedade aqui, esse nome complicado aí que eu falei. Por quê? O que faz? Aí eu fui pesquisar onde tinha isso, gente. Sabe onde tem essa proteína? Só para vocês terem ideia, por que isso vai ser o remédio, o suplemento do século? Essa proteína é encontrada no cérebro. E você vai adquirir ela se você comer cérebro de animal. Qual proteína que você falou agora? Essa fosfatidilcerina. Tá. Só encontrada no cérebro de animais. Ela é encontrada em vísceras, né? Fígado, vísceras de animal e cérebro. Em algumas culturas, tipo a Índia, eles comem, pegam um macaquinho lá e comem. Quente, né? Vivo, né? Praticamente. Mas é a cultura deles, não é a minha, por exemplo. Eu como peixe cru, entendeu? E lá não tem isso aqui. E o que acontece? Então, entenda, você dorme bem. Você dormiu bem com o nosso ânimo. Você tem essa indução do sono, você vai lá para o sono REM. Os seus neurônios, para eles se manter vivos, eles vão se ligar. Todos eles vão se ligar. Se você tem uma atividade cerebral muito, muito forte, todos os dias, em todos os momentos, eles não conseguem, né? Eles não conseguem. E aí alguns vão perdendo, vão morrendo, que é por isso que a gente chega no Alzheimer também, né? E aí, o que essa proteína faz? Você toma o ânimos, dorme, e aí protege os seus neurônios. Ele cria uma membrana que faz eles se conectarem de novo, tá? Alguns estudos dizem que o neurônio, você perde, não tem outro de volta. Você perde, acabou. Não tem regeneração. Em contrapartida, eu sigo uma neurocientista, depois da Maravilha da Terra, se você quer vender um produto com qualidade e propriedade, depois, se alguém quiser, eu mando para o Adriano dispara aí quem é essa neurocientista, doutora Rosana. E ela diz que quando nós estamos com baixo nível de estresse, com tudo controlado, com os hormônios controlados, com sono reparador, a gente tem sim a capacidade de regenerar o neurônio. Ele volta ativa ou nasce um novo, entendeu? Existe sim. Mas aí você precisa ter esse controle muito bem controlado. E a gente não tem, gente, né? Não tínhamos, né? Não tínhamos, porque agora que isso aqui tem. Então, você consegue ter esse foco. É para isso. E aí, quando ele fala em focos, é a parte cognitiva, é de aprendizado. Você toma uma cápsula por dia, de manhã, preferencialmente, porque aí você vai estar feliz, né, com a serotonina, e aí você vai ter foco. E o que eu achei mais interessante de tudo isso, que é um público muito extenso, ele vai desde o jovem, a partir de 19 anos, tá? Ele é um produto específico para adultos, a partir de 19 anos, e para a idade sênior, mais velho, ou na meia-idade dos 40 até 50, tá? E, assim, eu busquei muito isso também. Para os mais jovens, essa questão da pressão, dessa depressão que teve que ficar enclausulado, estudar via internet, isso piorou muito a cognição dos alunos de modo geral, tá?
Então, isso ajuda ele ter a memória curta, que ele falou, memória curta. Ou seja, o que eu estudar hoje, amanhã eu consigo lembrar. Então, e se você passar por um nível de estresse muito alto, você não lembra daquele apagão, foi fazer a prova, deu aquele apagão. Mesmo que você saiba tudo, mas na hora, fiquei nervosa, então, seguinte, esqueci tudo. Isso aqui protege o cérebro a esse nível. Você não vai ter esse problema, porque você vai fazer o seu trabalho, vai estudar, vai para a prova e você vai ter essa memória curta, ou seja, você vai lembrar exatamente o que você estudou, porque você também vai controlar esses hormônios, entendeu? Por isso que a junção dos dois é importante. Você controla o seu nível hormonal e aí você não vai estressado, não vai cansado, né? Porque às vezes a maioria das pessoas, eu já fiz isso, talvez alguém aqui também tenha feito, acho que toma guaraná para manter o ritmo, né? Para ficar bem, para ficar ativo. E por uma prova não funciona. Você ele não mexe com a sua parte cognitiva, mexe com a parte de metabolismo, né? Então não funciona. Então serve. Para quem está naquela crise que entra, aposentou, cansei de trabalhar, trabalhei tudo, agora eu vou descansar. Nossa, aí passa um mês, depois no segundo mês, meu Deus, não aguento mais ficar em casa. Se sente inútil, aí ele começa a entrar numa depressão. Eu conheço várias pessoas idosas que ficaram em depressão porque não se sente mais útil. O ânimo está aí para melhorar isso. E o Focus vai dar essa ação, ele vai conseguir ser mais ativo com as coisas dele. De repente, ele pode até entrar para uma outra profissão, né? Lá na Remax em especial, agora a gente aposta em pessoas de terceira idade para ser corretor de imóveis. Por esses motivos, para incentivar ele a continuar. E são pessoas experientes e que muitos estão deixando de viver porque não se encontra. Então, o Focus também ajuda com isso, tá? Então, a junção deles é importantíssima. E também melhora a memória longa, que é das pessoas de mais idade, né? A sênior, que eles falam. Por isso que também, se você fizer isso preventivamente, você também melhora essa questão do Alzheimer, né? Então, isso é perigoso. Todos nós estamos à mercê disso, né? Mas se a gente pode evitar, melhorar isso, por que não? Porque isso vai chegar para nós. E outra, já tem estudos comprovando, eu andei lendo aqui, que vai ter mais, eles já estão fazendo o programa, que vai ter mais pessoas com Alzheimer. Por quê? Nossa era agora está muito mais estressante. Nós vamos gastar mais cérebro, mais neurônios, por conta de tudo isso que está acontecendo, pela internet, pela nossa busca diária de conhecimento. Então, isso tira um pouco da nossa energia. Então, isso vai ser maior. Agora, os índices vão ser maiores. Então, a gente tem a oportunidade aqui na Maravilhas da Terra não permitir que isso aconteça. Evitar isso. E para quem já tem uma patologia, uma pessoa na família que já tenha esse nível de depressão, ou que já esteja no nível de Alzheimer, um nível baixo, porque quando está muito alto é porque ele já perdeu mesmo os neurônios, e aí são outros tratamentos, outras terapias. Mas ele também pode fazer uso dos dois, porque isso vai fazer ele ter, não sei se vocês têm, né? Eu tenho, já tive também na família, pessoas com eles não têm sono, eles são muito agitados, eles passam noites acordadas, dias acordados, e eles, não é que eles implicam, eles estão irritados com ele mesmo, mas eles não têm noção do que e por quê, né? E às vezes a gente, pela nossa falta de compreensão, não tem a paciência devida. Então a gente também é sobrecarregado com isso. Eu vejo muitos idosos que, eu vou tirar o exemplo do meu pai. Meu pai não tinha Alzheimer, meu pai também não tinha depressão, ele era porque ele tinha um câncer muito agressivo. Mas durante 12 anos da vida dele, né, cuidando, fazendo tratamento de câncer, fazendo cirurgia, essas coisas todas, ele vivia no mundo dele. E a minha mãe agora está com 70 anos, então a minha mãe, desde os 60, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia cardíaca, minha mãe colocou 3 pontos de safena. Mas ela não se cuidava, porque a minha mãe deixou de fazer a cirurgia de prótese, porque ela falou, como que eu vou pôr prótese? Quem vai cuidar do seu pai? Porque ela não se permitia, ela não permitia nem que nós ficássemos no hospital com ele. E aí, depois que ele faleceu, ela entrou numa depressão, porque é aquela história, né? Ela tinha o tempo dela ocupado, tinha regra para tudo, horário para tudo. Acabou isso. E ela entrou em depressão. E aí eu ficava indo lá, eu fiquei muito tempo com ela, minha mãe não mora perto, mas eu vou 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, e se ela me gritar, agora eu saio correndo aqui agora.
Agora ela decidiu vir morar aqui perto de mim, né? Então isso vai ficar melhor para eu cuidar dela. E aí ela entrou em depressão, ficou triste, ela começou a engordar, ela falava que não conseguia dormir. Aí eu falei, mãe, aí eu expliquei isso para ela, né? Mas eu falei, mãe, vamos entrar aqui que eu suplemento. Então hoje minha mãe toma suplementação. E assim, eu estive com ela agora nesse final de semana, eu falei, mãe, a senhora tá ótima, o cabelo tá bom, a pele tá boa, minha mãe tá feliz, minha mãe voltou a andar, minha mãe já não tá usando tanta bengala mais que ela precisava usar, ela consegue subir. Então, assim, a suplementação da Maravilhas da Terra está dando outra conotação de vida para ela, né? E detalhe, assim, eu faço assim, eu tenho os bônus aqui, né, da Maravilhas da Terra, e a minha mãe sempre foi vendedora, e a minha mãe perdeu isso, porque... Aí o que eu falei para ela? Mãe, faz o seguinte, você quer vender chá? Então eu pego meus bônus, compro o produtinho e mando para ela. E aí o que ela falou para mim esses dias? Ela falou, Dri, a vizinha perguntou para mim como que eu tô bem assim, se eu tô tomando algum remédio? Aí eu disse que eu tô tomando aquele comprimido amarelo, que é o Move. Eu falei, que bom, mãe, vamos vender para ela. E minha mãe vende, minha mãe tá vendendo Move, assim que nem água. Todo mundo compra dela. E assim, minha mãe, eu ando ajuda, ela tá se sentindo útil. Ela fala, quanto que eu tenho que pagar? Eu falo, não, mas você não tem que pagar nada. Isso aí é o bônus da Maravilhas da Terra para a senhora ser feliz. E ela fica super feliz. Então, assim, nós aqui na Maravilhas, nós temos como ajudar as pessoas de várias formas. A gente tem como salvar vidas, literalmente, gente. Verdade. Literalmente. Verdade. Você precisa conhecer os produtos, saber para que serve. E assim, a gente tem produto para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Ah, não tem para tudo, porque até para doença autoimune, quando você faz esse tratamento com triptofano, melhora. Hoje eu posso dizer que eu vou dormir às 10 horas da noite, assim, quando eu não tenho coisas para fazer, tipo live, né, treinamento, eu tô me regrando. Então, quando vai dando o começo da tarde, eu já tomo o meu ânimos, então deu 7 horas, mesmo eu indo para academia, eu tenho aquele sono bom, dá vontade de dormir bem, aí eu deito, durmo tranquilamente, levanto 5h30, 6 horas, mas levanto bem, não levanto cansada, não levanto com dor, já levanto, já vou pro chuveiro, já tomo banho, já coloco a minha vida para funcionar, e as pessoas também estão reparando, porque hoje na minha reunião, todas segundas e terças eu tenho reuniões e treinamentos. E aí me perguntavam, Japa, como você consegue saber de tudo isso de cor? Porque a minha memória está tão boa que a pessoa pergunta de financiamento, eu só falo assim, quanto você quer pagar de parcela? Aí eu já falo qual a renda dela, quanto vai financiar, quanto tem. Porque assim, eu não estou precisando mais parar tanto para ficar assim, meu Deus, é mesmo como que é? Então assim, eu já conheço, eu falei com o cliente, mas será que os bancos têm taxa diferente? Olha, o Itaú tem essa taxa, o Bradesco tem isso. Ele ficou assim, falou, nossa, você conhece a taxa de todos os bancos? Como você decora? Eu falo, é meu trabalho. Mas eu estava esquecendo do agendamento com o cliente, gente. Eu agendava o cliente, me falava, Adriana, estou te esperando. Aí eu olhava e falava, gente, esqueci. As coisas em casa eu estava esquecendo, eu guardava as coisas e não lembrava. E agora acabou isso, eu estou mais assertiva. Então, eu estou dormindo muito bem, tá? Estou acordando muito bem, meu dia está sendo muito produtivo, tanto na minha profissão principal, quanto na Maravilhas da Terra. E assim, eu estou percebendo que algumas pessoas estão fazendo uso do que eu indico e estão muito bem também. Então, assim, tem coisa melhor? Não tem. Show de bola, Adriana. Adriana, a Solange está perguntando se tem alguma restrição para o ânimos e focos. Ânimos e focos, a restrição é idade. Pelo que eu percebi lá, porque isso aqui não é nenhum tipo de hormônio, não mexe com hormônio, não é nada sintético também. Idade, tem que ser a partir dos 19 anos. Eles não aconselham antes. Se quiser usar antes, tem que ir ao médico. Ao médico é identificar e explicar que isso aqui é um suplemento que vai induzir o seu corpo a produzir essas proteínas, né? E esses hormônios, você vai voltar a produzir. Aí, com autorização médica, você pode tomar, senão a partir dos 19 anos. Né? Não tem muita... E assim, o que eu fiz no começo, lá atrás, que eu também tinha essas dúvidas, quem pode, porque e assim, eu, por ser portadora de uma doença muito grave e fazer uso de medicamentos muito complicado, eu tinha medo também. Então, eu passei a pesquisar o componente. Então, para que serve esse componente? Serve para isso, para isso, para isso, para isso.
Aí eu anotava. E esse outro componente, sabe? Então, assim, eu chegava à conclusão que aquilo não ia me fazer mal. Né? Claro, se uma pessoa tem uma intolerância a alguma erva, principalmente os chás in natura, eu acho que os chás in natura é os que mais vão dar intolerância, porque são ervas, né? Tem pessoas que têm alergia a anis, a outros produtos, outras ervas, né? Carquejo, com as pessoas que têm alergia a carquejo, têm alergia a anis. Então, hibisco também é um produto que dá bastante intolerância e às vezes uma alergia. Então, a gente tem que ficar atento. Tem que perguntar para o cliente sempre se ele tem alguma restrição médica, se ele é portador de alguma enfermidade, independente, porque às vezes ele tem uma enfermidade que realmente não vai poder tomar. Então, o importante da entrevista, de se tornar um consultor. Eu falo sempre para as pessoas novas, você não é um vendedor. O vendedor vende qualquer coisa. Nós vendemos um produto muito específico. Muito específico. Então, as restrições... Tem que questionar médico se você tem uma enfermidade mais grave ou faz uso contínuo de algum remédio assim mais forte, né? Tem pessoas que fazem algum uso assim, que aí não custa perguntar. Já logo vou te dizer que os médicos não acreditam nisso, tá? Os médicos não acreditam nisso. Médico não acredita em milagre, que eles falam que milagre não existe, e eles acham que isso aqui é um milagre. Não é, tá? Então, eu não discuto muito hoje, que nem a pessoa falou para mim, ela falou assim, eu não acredito nisso. Eu falei, por que você não acredita? Porque eu não conheço, eu não acredito. Vou discutir com uma pessoa dessa? Não posso. Mas, em contrapartida, ela quer fazer uma reunião comigo para entender como que eu dou conta do recado de fazer tudo que eu faço. Vou falar o quê para ela? Entendeu? Show de bola, Adriana. Muito bom, muito bom. O Danilo perguntou aqui, voltou lá no Movie. Ele falou que tem dores na canela. O Danilo, você sabe quem é, né? O Danilo é a Alessandra. É a Alessandra? Master. Danilo Carvalho, entendi. Então, nós temos aqui na Maravilhas da Terra outras suplementações que vai direto com cálcio, tá? Mas os colágenos, ele a longo prazo vai melhorar, porque ele vai melhorar a parte óssea também. Né? Tem o colágeno próprio dos ossos, que o 5 em 1 tem esse poder, tá? De absorver nos ossos. Então, a questão dessa dor na canela, ou pode ser uma dor muscular, né? Que o 5 em 1 vai resolver, vai ajudar bastante. E se for nos ossos, a questão também é você tem que ver o hormônio, né? Porque às vezes pode ser o início aí de uma osteoporose juvenil, então... Mas também as suplementações aqui ajudam bastante, viu? Quem tem problema de reumatismo sabe que o principal que eles mexem nas cartilagens e nos ossos, né? A gente fica com os ossos muito sensíveis, muito sensíveis. A minha mãe já tem várias partes do corpo, por conta do lúpus, desgastado, doloroso mesmo, sabe? E agora com a suplementação, ela falou que vai fazer todos os exames para ver se ajudou um pouco. E aí eu conto para vocês também. Deixa eu responder aqui a Patrícia, Adriana. Ela está querendo saber todos os produtos. Patrícia, nossa empresa tem um canal no YouTube e tem um Instagram também que tem muita informação, muito conteúdo. Tá? Então, se você for lá, você vai achar muita coisa. Logicamente, a gente vai trazer a Adriana mais vezes. Tá? A gente não pode deixar, né, de ter ela aqui mais vezes com a gente. Mas lá no canal do YouTube tem muita coisa. A Patrícia Ana Clara, ela também perguntou os horários, dose e horário. Eu vou falar um exemplo aqui do Miro, né? O Miro é um produto que eu uso também diariamente, muito bom, principalmente depois do almoço. Aí o que acontece? Aqui, todos os produtos da Maravilha da Terra são certificados pela Anvisa, tá? E também, assim, vale a pena a gente entender o que é esse órgão e para que ele serve. Então, a Anvisa, ela vai ver se o produto é bom, é validado, certificado, se não tem nada que vai fazer mal à saúde, enfim, vai fazer lá os testes dela. E ela vai colocar a dosagem mínima que você pode usar, tá? Então, por exemplo, o Miro, eu tive caso aqui de pessoas que fizeram uso da dosagem do pote e não tiveram efeito. E aí, acho que em Vinhedo também foi falado isso, Martinelli comentou isso, que você pode aumentar a dosagem para o seu corpo, porque assim, você entende? Uma colher de chá para uma pessoa com 80 quilos, uma mulher de 80 quilos e um homem de 80 quilos é diferente. A massa muscular é diferente. Então, assim, o homem sempre vai tomar um pouquinho mais. E se ele faz academia,
aí ele tem que tomar quase 2 colheres de chá, para ter o mesmo efeito que eu tomo meia colher, entendeu? Então, assim, existe uma dosagem mínima, que, claro, você vai tomar, e se você não sentir aquilo, o efeito que foi prometido, que foi falado, pode aumentar um pouquinho a dose também, não vai exagerar, tá? Só para vocês terem ideia, quando eu vou para Minas Gerais, são 1.200 quilômetros. Vai eu e o Fábio dirigindo. O Fábio dirige a maior parte do caminho, porque tem umas rodovias lá que são bem perigosas e eu tenho medo mesmo, né? E o carro dele é muito maior que o meu, então existe todo, né, segurança. E o que acontece? Todos os anos que a gente vai para lá, a gente compra muita... a gente não para fazer refeição, porque isso nos traz o sono, o cansaço. E aí é perigoso acontecer um acidente. Então, a gente sempre faz assim, a gente compra frutas, né? Para a gente poder comer no carro. E a minha filha também sempre vai. A gente usava muito energético, né? Tipo Red Bull mesmo, para se manter acordado durante a noite, a madrugada. E a gente também faz uso de água com pH 10. Tá? É uma água que tem um saborzinho diferenciado. Mas essa água limpa muito o corpo. Ela tira muita gordura mesmo do corpo. Então, a gente faz... E ela hidrata também muito. Só que da última vez... Não agora que eu fui, agora esse ano, na outra, de 2018, em 2019 eu não fui por causa da pandemia, né? Então, em 18 eu fui, eu tomei muito energético. Energético aí, Red Bull, esse aí que vende. E eu cheguei lá, eu fui direto para o pronto-socorro. Eu cheguei com febre altíssima. Aconteceu aqui, deu um colapso no meu rim. E assim, eu não entendia porquê, e eu fiquei muito ruim, e o médico falou, Adriana, provavelmente foi muito energético que você tomou. Eu falei, nossa, agora eu tô perdida, como dirigir? Desta vez, durante uns 2 meses antes, eu fui fazendo a dosagem, eu fui ajustando essa dosagem entre eu e ele, para ver o que mais dava potência, né? E eu fiz o caminho inteiro com o Miro. A dosagem, meu cunhado, nós fomos com meu cunhado e minha cunhada, e o meu cunhado falou, que tanto você põe no pote, mexe e toma? Eu fiz uma dosagem a cada 2 horas, para ter isso constante. E aí eu dei para ele, ele falou, até que esse negócio funciona. Então, assim, e é natural, né? Então, quem faz uso ou já fez uso de aqueles produtos que vocês, homens, usam para fazer musculação, sabe? Para ficar forte, assim, bem fortão. Eles são sintéticos, a maioria. Então, eles geram um pouco de dor de cabeça. O meu cunhado fazia uso, aí eu dei o Miriam para ele testar também, junto com o Ipton, para ser um pré-treino. E o que ele falou para mim, Dri, eu dobrei a dosagem do Miro, faço a dosagem normal do Ipton, mas o que eu achei muito legal, eu não tive nada de dor de cabeça. E nem depois, ele não teve aquele cansaço, ou seja, foi bom para ele também, numa dosagem maior, então ele tem que comprar mais produto. Mas ele é bem grandão, faz academia até hoje. Então, assim, a dosagem mínima é estipulada pela Anvisa. E por ser produtos naturais, para algumas pessoas vai agir de uma forma, de outro, o peso também vai contrabalancear isso, né? O nosso metabolismo. Então, eu sempre inicio as dosagens previstas aqui. Sempre. Se eu percebo que não entregou o que me foi falado, o que eu aprendi lá na live, aí eu aumento um pouquinho a dose. Tá? Mas a única coisa que eu aumentei até hoje foi o Melius e o milho quando eu vou fazer o pré-treino, que é os que eu uso para pré-treino, só. O resto não. E idade, lactantes não, porque vai tudo para o bebê, não há necessidade, né? Gestante não, porque vai tudo para o bebê, não precisa. Crianças, eu já ouvi falar que algumas crianças têm a necessidade de usar o triptofano, mas isso só com condição médica. Porque tem crianças hoje em nível de depressão, então eles estão fazendo uso, mas tem que ser tudo consultado, tá? Se o médico autorizar, com certeza você vai poder usar com segurança. Adriana, amiga, eu acho que a gente chegou nos tons finais, né? Sim, sempre. Amiga, eu quero te agradecer muito, tá? Foi uma aula, com certeza aqui você formou melhores consultores. Eu saí melhor dessa live, falando por mim. Tenho certeza que todos nós aqui saímos melhores. Eu posso contar um segredo, gente? Claro. Todos nós temos dificuldade para alguma coisa. E eu não tenho vergonha de dizer que eu nunca apresentei nenhum plano. Por quê? A grande maioria... Eu falo da empresa, a solidez e a estrutura da nossa empresa, baseado nesses produtos.
E quando eu começo a falar dos produtos, eles desacreditam. E aí eles entram para o negócio. E aí sim que eu vou falar do plano. Aí sim que eu vou falar que existe, entendeu? Porque assim, então, se você já é bom no foco do plano, um plano por dia, junta mais isso aqui. Aí ninguém vai te segurar mesmo. Eu ainda estou aprendendo a fazer o plano. O Adriano sabe disso, alguns aqui também que sabem disso. É impressionante. Eu também trabalho lá na minha empresa, tem um modelo a ser seguido. E todo mundo fala, Adriana, você é a melhor vendedora, você é quem mais faz venda. Eu falei, então, mas eu não consigo seguir aquele estudo de mercado. É uma dificuldade minha. Mas eu não deixo de vender o produto. Eu não deixo de acreditar no produto. Então, assim, eu acredito fielmente nisso. Eu não sei o meu dia de amanhã. De repente, amanhã eu não vou ter consultores na minha rede. Mas eu não vou deixar de fazer maravilhas da Terra para mim, como pessoa. Tá? Como pessoa. Então, assim, procurem saber. Você pode estar ajudando muita gente de uma forma muito simples. As pessoas, às vezes, acham que as coisas é complicado. E não é complicado. Nem mesmo para aqueles que acham que temos um valor agregado nos produtos. Nós temos um valor agregado, que eu acho até pouco pelo resultado que eles entregam. Pouco. Mas quando a pessoa perceber isso não vai ser nada. E ela também tem a oportunidade de se tornar um consultor. Tá? Então, assim, se permita aprender, se permita a testar as suplementações, se permita conhecer e se permita mostrar isso para as outras pessoas de uma forma muito natural. Muito bom, amiga. Muito bom. Tá? Obrigado. Mais uma vez, brigadão mesmo. Tá? Vamos fazer o resto também, as outras lives com os outros produtos. Claro, tá? Claro que sim. Porque é importante que vocês saibam a especificação de cada produto e também como eles podem ser usados juntos. Né? Isso é importante também. É verdade. Madalena, nova consultora, está falando que não assistiu porque esqueceu. Tem que tomar os produtos, amiga. Então, Focus. Focus. A gente saiu daqui, sabe, como eu falei, ouro nas mãos. É outra visão. A gente sai daqui com ouro nas mãos, podendo levar transformação de vida para melhorar a vida de muita gente. E agora, para quem não sabe, amanhã a gente vai ter uma live 16 horas que a gente vai dar o start na nossa expansão internacional. Então, imagina esses produtos sendo comercializados na Europa. Sim. Não é verdade? Só que vai ser assim eu não consigo nem imaginar, nem mensurar o que vai acontecer, assim, principalmente quando o povo descobrir esse ânimo, esse focus. Verdade, tudo é ótimo, mas isso é o que faz a pessoa reagir a tudo de ruim que está acontecendo no mundo de uma forma muito positiva. E a gente precisa levar essa positividade. A Maravilhas da Terra está cuidando desses detalhes assim de uma forma primorosa. Show de bola. Parabéns, Adriana. Você deu show hoje, arrebentou a boca do balão, tá bom? Um abraço, galera. Terça-feira que vem, estamos juntos de novo. Tchau, tchau. Tchau, gente.